Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio dessa temporada do podcast O Começo. Eu tô muito feliz porque a gente começou como só um papo, uma conversinha ali na nossa sala, trocando uma ideia. Vamos arrumar um pretexto para conversar com gente foda, que a gente gosta, que a gente quer ouvir e perguntar aquelas dicas que a gente sempre quis perguntar. Foi assim que nasceu esse podcast. E a gente tá chegando no final, no último episódio dessa temporada, muito feliz, um convidado maravilhoso que a gente vai trocar uma ideia muito boa. Eu sou o Rômulo, sou o co-host desse podcast e ao meu lado eu tenho aqui o Lucas Matoso. Seja muito bem-vindo ao podcast O Começo, sou o Lucas Matoso. Como o Rômulo falou, a gente iniciou esse projeto com o intuito de falar com pessoas muito acima da média, muito fora da curva, e falar do começo delas. Porque o começo delas é o que faz diferença para quem está no começo. E a gente se considera que está no começo. E assim, a pessoa que está aqui com a gente hoje, ela deu origem a muitas das coisas que a gente imagina para esse projeto. Quando a gente conversou, estava muito fresco, eu tinha acabado de conversar com ela, a gente estava trocando ideia. Esse cara me ajudou muito. Eu vou apresentar ele aqui, mas a minha grande honra é de ter ele como amigo, parceiro, mentor de vida, de negócios. Jonathan Souza, hoje, ele é sócio, diretor do G4, foi líder de vendas na Contabilizei, Conta Azul e na RD. John, seja muito bem-vindo. É um prazer estar falando contigo. A gente está realmente muito emocionado, porque a origem desse podcast se deu por vários papos contigo e pela admiração que a gente tem. Bom, obrigado, cara. Obrigado para vocês dois. Obrigado, galera, que vocês estão ouvindo. Eu espero que a gente consiga, talvez, transcrever um pouco para a galera, passar para a galera os papos que a gente tem, né? Com certeza. Sobre o começo. É essa a ideia. Com certeza teremos. Aqui, cara. Vambora. E hoje, galera, a gente vai trazer outra vibe. Hoje a diferente. gente decidiu fazer uma edição solto, especial. né? Hoje Tá tá solto. Quem tá vendo pelo YouTube viu que a gente trouxe uma cervejinha, a gente tem petisco. Hoje a gente tá daquele jeitão. Porque, além de ser especial, a gente quer, de fato, trazer uma conversa cada vez mais aberta para vocês, enfim, ouvirem o que a gente também quer ouvir. E pra gente começar, a gente vai fazer diferente dos outros episódios, que a gente sempre faz essa pergunta ao final. Tá. Só que dessa vez a gente vai fazer ela logo no início para você, que é o nosso desafio aqui do podcast. Tá. Então vamos lá. Numa situação hipotética, vamos primeiro dar o contexto, né? Essa ideia veio de um dos stories que eu vi do Flávio Augusto, que as pessoas falavam com ele, nossa, sua riqueza, né? Como eu queria ter sua casa, essas coisas. E ele virou e falou assim, cara, eu trocaria tudo pelos seus 20 anos. O Flávio Augusto respondia dessa forma. E aí, pensando nisso, a gente falou, por que a gente não faz, então, não cria uma poção do começo? Exato. E essa poção a gente colocou dentro da sua cerveja. Então, vamos pensar assim que agora, a gente tá em 2024, toma exatamente aqui. Você vai tomar essa cerveja e a partir de amanhã, pode tomar, dá um gole aí. Dá um golinho. Pronto, é isso. Agora você tomou a poção. Sim. A partir de amanhã, o Jonathan Souza tem 20 anos de idade. Eu estou onde estou? Então, calma. Calma, tá ansioso, ó. ansioso, cara. 20 anos de idade que você tem. Tá. Você mantém todo o seu conhecimento atual. Todo. Só que você perde todos os seus contatos e toda a sua grana. O que o John faria a E partir o de seu amanhã? cargo também. É, tudo. Você perde tudo. Toda a sua grana. Eu só sei- eu Você só só tenho tem minha o cabeça, Tem o conhecimento. conhecimento. E você tá no mundo hoje, né? 2024. Isso. A partir de amanhã. E aí? O que eu faria? O que o John começaria a fazer? Qual seria o plano dele? É... Tudo bem que amanhã é sexta. Pode botar Tá bom. segunda-feira. O que eu faria depois do final de semana? Não tem como contratar o cara agora, botar ele pra trabalhar na A gente vai lançar o podcast na segunda também, então Tá bom. a partir de hoje. Eu acho que eu procuraria uma empresa parecida com o G4 e faria um desafio com ele 100%, só ganharia o que eu trouxesse de resultado. O que seria uma empresa tipo G4? Uma O que empresa você de disse? educação que vende bastante ou que precisa vender bastante. Talvez até uma empresa de software, mas acho que de educação seria mais fácil. Ou até no próprio G4. E falaria, olha, me dá um canto aí, 3 pessoas e 3 meses. Você só vai me pagar o que eu fizer. E aí certamente eu faria muito dinheiro muito rápido, porque eu sei fazer. Mas, por Mas quê? acho que isso, cara. Esse saber fazer igual você tá falando, a gente quer saber mais o como, Como assim. é? Tipo assim, Entendi. beleza, eu ia contratar 3 pessoas, né? Tipo, o que eu diria pra elas, o que eu procuraria nela? Eu acho que primeiro eu tinha que ter um espaço. Então acho que essa resposta que eu dei seria para ter um espaço, né? Que seria talvez o G4. Cheguei no G4 lá e falo, cara, me deixa mostrar que eu sei fazer alguma coisa. Então, mas ninguém te conhece, provavelmente não vão te aceitar. Será que não? Se for 100% sucesso? Você só tem um conhecimento, mas você não tem como garantir, você não tem experiência, o LinkedIn não tem nada. Então, mas E aí? pensa assim comigo, cara. Se alguém bate na sua porta, você é empresário. Se alguém bate na sua porta e fala assim, eu não quero nada de você. Se você me der tempo,
todo o dinheiro que eu fizer pra você, eu quero uma fatia só. O resto tudo fica pra você. Por que você diria não? E acho que no meu caso, se perguntando do como, eu fui contratado pro G4 por várias questões, mas é porque eu batendo o olho, eu soube quais que eram os problemas. Eu falei pra eles, ó, você tem problema aqui, aqui, aqui. Então, quando a pessoa visse isso, certo? Imagina chegar aqui e falar assim, ó, eu consigo fazer um podcast com o que vocês têm muito melhor, eu não vou te cobrar nada por isso. Ó, eu vou aqui, ó, você tá vendo isso aqui? Podia ser diferente, isso aqui podia ser diferente, isso aqui podia ser diferente. Você fala assim, opa, Tá contratado. talvez esse cara saiba fazer. E o seu risco qual? É 0. Então, se eu sei vender, que você falou que eu posso ficar com o meu conhecimento, seria a minha capacidade de vender. Cara esperto. E sabe qual que é o maior segredo? Acho que não segredo, vai. Eu acho que o que mais intrigaria a pessoa é que assim, você pode dizer não, Rômulo, vamos dizer que fosse você o decisor, mas eu vou ter que bater na porta de alguém. E aí a sua escolha não é talvez se você quer dar chance pra mim, é se você quer que o seu concorrente dê a chance pra mim, né? Vai que dá certo. Detalhe, tá? Eu sinto que a mentalidade do começo tem muita insegurança. Tem. A gente, ainda mais pra vender. Muito. O medo de tomar não. Então, assim, você viria com a sua mentalidade que você tem hoje. É, Mas por isso. como que era a tua mentalidade Quando eu no começo? comecei, E aí eu já vou te trazer junto para emendar nessa pergunta. Eu estou exatamente nessa fase. Estou começando agora na área de vendas. Me tornei gerente de canais há 2 semanas. E, claro, venho com toda uma expertise de produto, enfim, de várias cara outras... organizado, de processo. Já tenho já outras coisas, claro, não chego totalmente do zero. Mas pra mim, por exemplo, eu falo, você estava falando isso, Matheus, antes de começar o podcast. Tomar um não pra mim é decepcionante. Sim. Então, a insegurança de, cara, tomei um não, será que é minha culpa? Será que eu que não tô conseguindo? E eu te fiz isso uma pergunta uma vez, que foi, cara, como é que você lida com a pressão de parecer que está fracassando a todo momento que você está tomando um não? Você sabe que eu acho que vou juntar as duas coisas, assim. Ninguém gosta de fracassar, né, cara? A gente gosta de esporte, né? Você já imaginou como é a vida de um jogador de futebol? Eu nunca fui um, né? Mas toda quarta, todo dia, na verdade, tem gente que é paga pra falar mal dele, né? Você viu isso? Que curioso isso? É um bom ponto. Imagina você conviver aqui, sabendo que a gente tá gravando aqui, a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, ou que a gente... Sei lá, o mesmo sentimento que vocês estão tendo agora, né? E imagina que tem gente que tá sendo paga só pra mostrar o quão não bem você tá fazendo as coisas, sabe? Caraca. Curioso, né? Você pensar nisso. Então, acho que ninguém quer viver com isso, sabe, cara? Mas este, pra mim, aí falando pessoalmente, é a coisa que eu mais quero aprender na vida. Porque todo mundo que sucedeu, né? Todo mundo que foi pra frente, me parece, pelo que eu observo, que teve muitos momentos dessa. Aliás, teve mais momentos de invertida, né? Como dá pra chamar isso, do que uma pessoa na média. Então, falando do seu caso, imagina que assim, eu dou uma sugestão para meus vendedores que aí talvez sirva para você. Se você fosse um vendedor normal, cara, imagina que é o seguinte. Até você fazer a sua call, sua religação, sua reunião, sua oferta de número 200, você vai ser ruim. Da 200 até a 400, você vai começar a entender o que você está fazendo. Da 400 até a 600, para ficar fácil de entender aqui, o número não importa, você vai começar a conseguir usar a inteligência que você tem para fazer o que você faz melhor. Você vai ter os atalhos, sabe? Você vai conseguir falar já certinho e tal. E dali para frente você vai sentir que você já não é mais um zero à esquerda, assim, sabe? Você não é totalmente perdido. Depende de você demorar 10 anos para fazer isso ou 3 meses. Você entende? Porque você vai passar por isso. Não existe outro caminho que não você ser ruim no começo, você depois ser um ruim consciente, sei lá, daí podemos dar o nome que a gente quiser. Daqui a pouco você é consciente, mas você não é bom. E daqui a pouco você começa a ter lampejos de ficar bom em algo. Acho que isso serve pra tudo, tá? Tô falando de vendas porque é o meu caminho. Então. Só que você pode fazer isso em pouco tempo, que é tendo muito esforço, indo pra cima. Então você acha que dá pra acelerar? Dá, lógico. Vendas, cara, ele tem uma mistura... Vendas, eu acho que, né, tudo tem um pouco disso, Imagina que é fazer primeiro, porque senão você nem sabe o que é, né, bom e ruim, e tentar agregar as dores que você sentiu, observar conhecimento, sabe? É como se você pegasse essa mesa que a gente tá e você começasse a construir ela, tentar construir uma caixa com ela. Pensando assim. Você vai querer quebrar e você vai ver que não dá pra quebrar. E você vai pensar, puta, eu preciso de uma ferramenta. Um serrote pode ser um bom caminho. Como é uma caixa, você sabe ou supõe que você deveria fazer partes iguais, é um quadrado, né? Então, eu preciso de uma régua ou de uma trena, sei lá. Então, isso, acho que vendas é um pouco isso, você se expõe
E aí você vai entendendo que tem coisas te faltando. Nesse caso, são coisas óbvias, né? O serrote e tal. Mas em vendas não tem obviedade. Mas você vai ver, à medida que você for fazendo, você vai perceber que, por exemplo, para cada cliente você oferece o produto de um jeito diferente. Aí você vai ver, cara, não pode ser assim. Ainda mais você que já tem essa cabeça. Você vai ter mais facilidade, inclusive. Você vai falar, cara, eu preciso ter pelo menos uns 60% de o que é o que eu tô oferecendo estruturado. Pô, toda vez eu só falo pro cara. Eu preciso de uma coisa visual pra mandar ou pra mostrar. Pô, na hora que essa coisa visual tá ali, tem muita informação. Tem coisa que eu tô vendo que não gera valor. Preciso trocar. Sei lá, eu escuto muito que é muito caro. Sei lá, qualquer coisa assim. E eu sinto que toda vez eu tenho que inventar uma coisa nova. Bom, quando falar que é caro, eu acho que vender, cara, tem um monte de coisa, mas ele tem essas oportunidades de você meio que encaixar essas ferramentas. Só que eu acho que é diferente de você programar, por exemplo. Não sei programar, mas imagino que seja assim. Você nunca vai chegar no final, sabe? Porque hoje você vende 10, mas você vai precisar vender 20, 30, e é para cliente diferente, o produto vai mudar, o cliente vai mudar. Então você vai ter que sempre se adaptar. Então acho que é super possível. E aí falando sobre o começo de tudo, eu acho que essa é a mentalidade que mais me faltou. Por exemplo, eu também tive o mesmo receio que você, né? Se eu entendi bem. Eu queria ter sucesso, né? Quando eu falo sucesso, não sucesso de ser quem eu sou hoje e tal. Eu queria, assim, me desse uma tarefa que eu entregasse, fosse elogiado, que eu fosse promovido, que eu fosse, sei lá, benquisto, que eu acertasse no projeto, que eu entregasse bem. É isso que eu queria no fim do dia, mas passar pelos fracassos ou sei lá, as escorregadas, eu não acho que tem como evitar, sabe? Legal. Posso estar errado. E aí, assim, você trouxe tudo isso, mas muitos dos nossos ouvintes, enfim, pessoas que estão aqui também não te conhecem. Sim. Então, eu queria ouvir um pouco também de entender. Cara, conta pra gente, assim, de forma bem breve, como é que foi tua carreira profissional? Então, como é que você começou, até onde você chegou, mas, assim, bem breve em relação ao teu profissional, o que você realmente conquistou? Tá. E aí uma coisa que eu queria que tu contasse é como tu foi parar em vendas durante essa carreira. Tá bom. Eu formei na faculdade, eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Então eu entrei na faculdade com 15 anos, então eu entrei cedo, eu entrei bem cedo. E eu acho que isso justifica de eu ter... Eu fiz tudo na minha vida mais cedo do que deveria, pelo menos até os 25, 26 anos, assim. Que doido. E psicologicamente isso é ruim, né? Em termos de desenvolvimento mental, psicológico e tal, enfim, não é bom, né? Você não tem maturidade, enfim. Aí, beleza, anatomia. Bom, então, eu nunca tive pressão pra trabalhar em casa, assim, sabe? Meus pais nunca... você tem que trabalhar e tal. Nunca tive necessidade, que eu acho que é melhor que não ter pressão. E aí, quando chegou com 18 anos, eu comecei a flertar com procurar estágio. Eu tava na faculdade, eu tava indo pra reta final da faculdade, eu formei com 21. Então eu tava indo pra reta final da faculdade, eu consegui um estágio numa fábrica de armas. Você acredita? Mentira! A fábrica de armas famosa no Rio Grande do Sul, né, no Brasil, que é a Taurus. E basicamente, cara, quando você fala de estágio em empresa grande, você normalmente é um assistente de alguma coisa, né? E foi assim que aconteceu. Imprimia papel. Eu mandava catálogo. Porque esse mercado... É isso. Eu lembro que o meu chefe, que, pô, infelizmente ele já se foi, assim, mas era um ser humano, porra, eu acho que talvez uns 10 caras mais quistos, assim, por mim, que eu conheci na minha vida, que não é da minha família, mas ele me chamava de flecha ligeira, porque eu tinha que carregar as coisas dentro da fábrica. Flecha ligeira, mano. Com 18 anos. E aí, quando eu entrei no estágio, aí responde um pouco da sua pergunta, cara. O estágio era em vendas. Não para vender, mas dentro do departamento de vendas, né? Então eu entrei, daí tinha lá os analistas lá, que a galera, né? E eu era meio que um ajudante deles. Eu lembro que basicamente o meu papel era... Dentro lá do departamento, da sala de vendas, tinha um depósito de brinde, catálogo, essas coisas. Eu tinha que meio que organizar aquilo lá. Tu fazia o quê? Eu não peguei. Na faculdade? Administração de empresa. Administração. Fiz negócio, tá. fiz negócio, fiz business Sim. normal. Bom, então eu comecei assim, e aí com 6 meses, eu não lembro como que foi isso, mas com 6, 7 meses, eu fui promovido para uma coisa que não era nenhum CLT, mas também não era um estagiário. Tinha um negócio que eu trabalhava menos horas. Limbo, né? Mas eu tinha a carteira assinada. Eu não sei se não sei como é que chama. Mas eu lembro que tinha isso, assim. E uma coisa que eu aprendi desde lá, que eu levei pra vida, assim, eu acho que eu tenho isso até hoje no G4, assim, claro que em uma proporção diferente. Como eu tinha que fazer o que tinha que fazer, as coisas chatinhas, assim, do trabalho, eu conheci gente da fábrica, por exemplo. Então, tinha bem aquela coisa de indústria, sabe? Tem um escritório e tem a fábrica. E eu tinha que ir na expedição, mandar meus catálogos, meus brindes. E como é uma empresa de arma, você não pode embalar alguma coisa. Tem um segurança que olha pra ver se tu não tá botando uma arma dentro. Isso é bem curioso isso, né? Não sei se hoje é assim, mas, né, 15 anos atrás, né? Quando eu tinha 19, 18,
15 anos atrás era assim. E aí eu fui promovido para isso. E aí, quando chegou mais ou menos um ano de trabalho, a minha vizinha de casa, assim, ela era representante médica da Nestlé, ela visitava nutricionistas para falar do NAN, do Nestogênio, que são os leites de criança, né, as papinhas e tal, os hospitais e tal. E aí, pô, sempre via ela com o carro da Nestlé, com as coisas da Nestlé e tal. E daí eu não lembro como que foi a conversa, eu sei que ela me indicou para um estágio na Nestlé, né? Esse estágio era um projeto que a Nestlé estava fazendo, que não era um trainee, mas não era um estagiário normal. Porque a gente ia aprender sobre várias coisas e depois ia meio que não ser um vendedor, mas ser um desenvolvedor de negócio dentro das farmácias, né? Que legal. É bem legal. Então eu vim para São Paulo, fazer um onboard, passei acho que 1 mês e meio, 2 meses, eu não lembro. Isso eu já tinha 19, né? E eu pensei aqui treinamento, conheci a fábrica, fiz várias coisas. Como se fosse um trainee, eu só não tinha coisa para ser chefe, né? E quando eu voltei para lá, o meu papel virou visitar a farmácia. E aí, querendo ou não, era vendas, né? Mas eu não vendia. Quem vendia era o vendedor que eu trabalhava. Ele vendia para a rede e eu garantia que os produtos estavam lá, que os produtos estão bem expostos e tal, que o preço estava direitinho e tal. Bem um trabalho de trade marketing, né? Tipo uma análise de gôndola, essas coisas assim. Então eu passava o dia visitando, e aí foi super aprendizado, porque querendo ou não, era quase um home office, né? Não tinha. Eu só fazia a rota, né? Então, porra, às vezes eu não ia trabalhar, às vezes eu ia trabalhar. Eu lembro que foi difícil pra mim essa disciplina com 19 anos fazendo faculdade. Total. Sabe? Super desafiador. Enfim, eu fiquei 2 anos lá, foi muito louco, assim, foi. Varejo, cara, é muito legal. Sabe, esse tipo de varejo, quando eu falo assim, Ambev, eu não participei, mas Ambev, Nestlé, deve ser muito parecido, é muito legal. Assim, é um mundo de dinheiro, né? São bilhões de reais que giram uma empresa dessa. E grande, né? São coisas que você vê no supermercado, por exemplo, né? Enfim, essa experiência lá, e aí quando eu formei, você termina o estágio, né? Você não pode continuar como estagiário. E na época eu tinha 2 opções. Se eu continuasse na Nestlé, ou eu ia virar trade marketing, que normalmente ajudava as pessoas a levar, sei lá, Nestlé vai ter um expositor, né, coisa aqueles de expor lá no supermercado, tinha que ajudar a galera lá que repõe, ou eu ia tentar virar um vendedor. Só que eu tinha muito medo na época de ter meta. Eu achava assim, cara, eu não sou malandro, eu sempre tive a visão do vendedor malandro, assim, sabe? Daí eu falei, porra, eu não tenho essa skill de ser malandro, assim, nunca fui o mais malandro dos meus amigos, né? Então, e eu não podia ser representante médico, que é o que eu queria, porque eu, ganhava super bem, só que tinha que ter 24 anos pra ser. Caraca. E eu tinha 21. Nossa. Existia isso naquela época. Né, isso eu tô falando anos atrás, eu tinha 21 anos. E aí, a minha mãe veio com a ideia, eu tinha me informado, ela falou assim, você vai morar fora, você vai aprender inglês, você tem que fazer isso e tal. Daí, isso foi em 2022. E aí, a gente decidiu, não, vou pra Londres, eu fui pra Londres, fiquei 1 ano lá, estudando inglês só e curtindo, né? Curtindo aquela coisa, né? Curtindo living la vida louca, porque eu não tinha dinheiro pra isso, mas eu também não precisei trabalhar, então eu fiz, né, um meio termo. Tinha uma Premier League ali, deu e eu fui casualmente no ano que teve Olimpíadas em Londres. Nossa, eu vi muita coisa. Casualmente eu não pude ir nos jogos que eu não tinha dinheiro, mas tava curtindo. Tava lá, foi super legal. Hype. E foi curioso, cara, porque foi muito difícil, assim, depois a gente pode falar disso, mas foi um período muito difícil pra mim, muito difícil e tal. Quando eu voltei, imagina assim, né? Formei numa faculdade legal no Rio Grande do Sul. Eu já tinha trabalhado na Nestlé e na Taurus, que eram 2 grandes empresas, claro, a Nestlé Global e a Taurus, uma empresa local muito forte, então tinha um currículo bom em vendas. Eu tinha morado fora, eu falava inglês, né? Tinha 22 anos. Daí o que eu pensei? Falei, eu voltei no final do ano, acho que era novembro, outubro de 2022. Eu falei, eu vou escolher onde eu vou trabalhar, né? Óbvio que as empresas vão me querer, né? Isso é óbvio. Então eu falei, não, deixa passar o verão, né? Vou aproveitar o verão aqui e tal, porque eu tava muito tempo longe de casa, muito tempo, pra mim era muito tempo, né? 8 meses e tal. Eu falei, vou aproveitar o verão. Em março eu começo a procurar emprego. E aí eu acho que foi a primeira coisa, não sei se a gente já falou disso, mas eu demorei muito pra conseguir emprego depois que eu voltei. Muito, cara. Batia, não chamava de entrevista. Seu currículo... Então, e eu falava... E aí é um pouco assim... O que faltava, sabe? Eu ficava assim, cara, o que mais eu posso fazer? Não, né? Exato. E não era uma questão de grana, porque pra mim grana, né, felizmente não fazia diferença naquela época. Eu sinto que muita gente sente isso, cara. Tipo assim, puta, já fiz tanta coisa, tô fazendo tudo certinho. Por que não comigo? Não vem. Né? Então. E honestamente, cara, isso vai acontecer, né? Depois a gente pode avançar nisso, mas
Vai acontecer quando você for estagiário, vai acontecer quando você for analista, quando você for diretor, quando você for gerente. Sempre vai ter esse sentimento, sabe? Por que eu não sou o gerente que ganha o triplo? Por que eu não sou o diretor que ganha 4 vezes mais? Vai ser sempre assim, né? Porque eu não sou empresário, enfim. Bom, foi super difícil, esse é o fato, né? E aí eu não lembro como, eu fui parar no Sebrae, né? O Sebrae tinha um projeto, muito bom, inclusive, que você dava consultoria para empresas pequenas sobre inovação. Então, eles tinham um playbook lá de consultoria, que basicamente era você fazer um diagnóstico e, dependendo do resultado do diagnóstico, já tinha meio que mapeado os pontos de melhoria, né? E o Sebrae te pagava uma grana por isso, assim. Eu lembro que era uma grana boa na época. Eu tinha 23 na época que eu entrei lá, 22, na verdade. Estava indo para 23 anos. E eu fiquei quase 1 ano fazendo isso, assim. Foi super desafiador, porque, de novo, eu tinha que visitar a empresa. E não é aquela coisa assim, legal, você vai visitar a empresa numa consultoria. Você acha que você está entrando na Faria Lima, lá num puta prédio. Não, eu tinha que visitar as indústrias do setor calçadista. Então, era o cara que na garagem da casa dele ele colava sola pra Nike. Nossa, Caraca. que loucura. Que, tipo assim, Então, as pessoas trabalhavam... Tu era tipo um consultor do Sebrae pra galera pequenininha. Pequenininho. Com 23 anos. Com 23 anos, assim. Mas era um playbook todo, né? Foi uma experiência muito bacana, assim. Eu descobri um mundo muito louco de empresas, assim, que hoje, né, a gente nem imagina. Bom, e aí, logo depois que terminou esse projeto, eu fui para uma indústria, né? E aí eu fui para... Foi uma mistura de coisas, mas o Rio Grande do Sul é muito industrializado, né? Então tem indústria alemã e tal, essas coisas. Casualmente era uma indústria alemã. E eu fui parar nessa indústria porque eu conheci, através da minha mãe, eu conheci o diretor lá, os caras lá da Alemanha, lá da empresa, e eles estavam num projeto de expansão da unidade fabril daqui, né? Era uma empresa alemã que tinha subsidiária aqui. E aí o cara gostou de mim e falou assim, cara, vai trabalhar com a gente porque eu vou precisar tocar esse projeto vai ter interface com a Alemanha e tal. Eu falei, pô, fechou, né? Olha que animal, né? A minha vida tá deslanchando. Só que na época, cara, eu acho que foi pra ganhar, eu já tinha 24, por aí, eu fui pra ganhar R$2.000, assim, sabe? Então, quando eu vejo a galera ganhando quanto eles ganham lá comigo, eu fico impressionado. Então, por isso que quando eu falo pra eles, eu fico impressionado. Não só comigo, né? Mas hoje em dia, no próprio G4, empresas parecidas, né? Enfim. Sim. E aí eu fui, só que aí esse projeto, ele meio que travou, porque é dinheiro, né? São milhões de euros, né? Pra investir, eu não lembro. Eu acho que na época era... Em reais, eu acho que era 40 milhões de reais a expansão, só o terreno era 5. Então, você tinha todo um trabalho ali, né? E acabou que sobrou coisas para fazerem. E aí os caras da empresa falaram, não, a gente tem uma área de vendas aqui que é vendas para montadoras, né, injetando peça. Né? Basicamente é você ter uma máquina que... Imagina que se essa tampinha fosse de plástico, você injeta o plástico na forma, né, chama injeção o nome disso. E aí tem um gerentão, que era o cara que vendia esses projetos super técnicos, os projetos são super técnicos. Isso é eu só ajudava complexa, ele. né? Muito, não. Assim, complexo é apelido. Acho que só deve ser mais fácil do que vender foguete, sei lá. Bizarro. De resto. De resto é muito, muito louco. Bom, e aí eu era meio que um assistente de vendas nessa época, assim, sabe? E aí nessa época eu comecei a passar por várias áreas de vendas da empresa, assim, sabe? Meio que o gerente de vendas meio que me adotou, assim, pra me ajudar a aprender. Eu lembro que ele falava pra mim que vendas era a skill mais importante da vida, né? E ele era bem vendedorzão malandro, assim, sabe? Só que, pô, um cara de coração muito, muito grande. Se um dia ele escutar eu e o Josemar aí, cara, te agradeço muito. E aí ele começou a me botar. Então, porra, a melhor vendedora da empresa tirou férias. Ela ficou grávida. Férias não, né? Desculpa. Ela ficou grávida e tirou licença, né? Ele falou, não, fica você com a carteira dela e eu te ajudo. E eu, porra, né? Caramba, nunca vendi nada, né? Não tinha meta. Então. Só que era basicamente ficar respondendo os orçamentos, lançar pedido, mas tinha que falar com os clientes. Mas ele me ajudou. E acho que ali foi o primeiro contato que eu tive com vender, ainda sem meta. Isso eu já tinha 20 e poucos anos. Passou 1 ano, passou 2. No segundo ano de lá, eu comecei a me sentir estagnado. E aí começou um sentimento de, pô, eu ganho 3 mil reais com 25 anos. Pô, eu quero ganhar muito mais quando eu tiver 30. Não vai ser aqui. Sabe? Não vai ser assim. Vai ser desse jeito. Eu falei, pô, vou ver o que tem. Né? O que tem pra mim. E eu lembro que na época eu comecei a entrar um monte de site de empresa legal e me inscrever nas vagas, assim, sabe? Analista de vendas. Eu lembro que eu me inscrevia muito em analista de vendas, nunca em vendedor. Cara, como a vida é muito louca, né? Como eu trabalhava na empresa e marketing era um assunto meio aberto lá, eu comecei a baixar conteúdo da RD, os e-books na época, né?
que tinha muito, né? Tinha muito. Planilha, e-book. Já baixei muito desse. Cara, muito. Conteúdo nunca E faltou. aí, nunca faltou. eu não lembro como que foi que tudo aconteceu. Eu sei que um cara da RD me chamou no LinkedIn falando que tinha uma vaga para vendedor na RD. Eu não conhecia a RD na época, né? Pra mim, Peraí. Do nada? do nada, juro. Não, por aí, Deus. pô. Juro por Deus. Tem alguma Eu coisa não aí lembro que se eu você fiz não tá alguma lembrando, coisa. pô. Eu acho. Eu acho Aí que é eu não muita fiz nada, sorte, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei. Literalmente, eu não sei. Eu não sei se eu me inscrevi. Talvez eu tenha me inscrevido. Eu não lembro. Honestamente. Queria poder lembrar aqui. Não, mas top. Mas eu sei que eu fui chamado por ele, assim, pra conversar. Qual que era o tamanho da RD, só pra gente ter um... Cara, eu não sabia na época, mas eu acho que ela tinha 150, 130. Você achava que era funcionários. muito maior, assim? Não. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista, e aí, o que me chamou a atenção na entrevista, eles eram muito jovens, os caras que me entrevistaram. E eu falei, pô, que irado, né? Uma empresa de jovem, era essa ideia de startup. E pra mim, startup era o Google. Porque no Rio Grande do Sul não tinha muito isso. Eu nem sabia o que era lead nessa época, pra vocês terem uma ideia. Quantos anos? 25, eu não sabia o que era lead. Peraí, pra gente se localizar então. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 34. Ou seja, 9 anos atrás você não tinha ideia do que era um lead? É, com 25. Acho que o ouvinte que tá ouvindo agora, vamos ver se a galera que tá ouvindo agora entendeu. O diretor de uma das empresas que mais cresce no Brasil, foi eleita também uma das mais inovadoras do Brasil. Diretor de vendas. Não, eu vou cravar uma coisa aqui. Crava. Que vai ser um pouco... Pode cravar. O G4, ele está se tornando para vendas o que a Nubank é para a experiência do cliente. Nossa, aí você deu show, aí você cravou. Você diz mesmo. uma referência? Exatamente. Pode ser. E aí, pra quem tá ouvindo a gente, vamos lá. Vamos juntar as frases agora, o que você falou com o que eu falei. O G4 está se tornando a referência em vendas no Brasil, vamos botar assim. E o diretor que tá comandando isso, há 9 anos atrás, não sabia o que era um lead. É. Que foda. Que louco, né? Que foda. E eu lembro que no processo seletivo, olha que louco isso, né? Como a vida é muito curiosa. Agora contando pra vocês, eu tô lembrando. Eu tinha que explicar inbound marketing. Aliás, eu tinha que explicar marketing digital pra minha avó. Essa era a dinâmica. Os caras dinâmica são era bons. essa. Os caras são bons, meu. Explica marketing digital pra sua avó. E aí? Eu não vou lembrar o que eu falei, deu certo, né? Ou eles estavam muito desesperados. E aí eu entrei na RD, e eu lembro que quando eu fui pra Floripa, né? Eu morava em Porto Alegre, fui pra Floripa. A única referência que eu tinha da RD era uma foto no Google de um escritório que tinha, sei lá, umas 40 pessoas, mas que não dava pra ver direito. Não tinha informação de como a empresa era. E o medo. Então, Você tava se mudando de cidade. Então, o que eu tava me mudando de cidade? Daí o que eu fiz? Eu botei minhas coisas no carro, eu lembro que na época eu aluguei o Airbnb, foi a primeira vez que eu usei o Airbnb, inclusive, na casa de uma família. Então, como eu vim dessa coisa do intercâmbio, eu achava que essas coisas funcionavam. Então, eu peguei 15 dias na casa de uma família lá, do casal. Eu achava que o quarto era separado, mas não era. O quarto Você achava do que as cara. coisas... Como é que é? Você te divide com o filho do cara? Não, o quarto que eu fui morar nesses 15 dias era do filho do cara que foi estudar em outro estado. Eu não lembro qual que é. Ah, tá. Um casal incrível. Assim. Meio intercâmbio mesmo. Meio né? intercâmbio, era isso. Mas foi de boas, não foi nada Foi bizarro, super, não. Ah, tá. Super. Maneiro. Super. Eles até café da manhã pra mim. Era Que bem da coisa de hora. intercâmbio mesmo. Que sabe? legal. Muito legal. Maneiro. E eu lembro que eu começava a trabalhar na segunda e eu cheguei domingo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em Floripa, eu fui no escritório. Né? Falei, pô, vamos lá no endereço do escritório pra ver onde é. Aí que eu vi que era um prédio de vidro enorme. Eu falei, pô, será que é aqui mesmo, cara? Era um prédio de vidro, assim, não tava escrito RD na época, não tinha essa identificação, se eu não me engano, mas era ali. Eu falei, pô, beleza, é um prédio de vidro, um prédio comercial, não sabia que era tudo, mas sabia que era num lugar que era uma empresa, né? E segundo, eu cheguei pra trabalhar. Quando eu entrei, que eu vi. Aí eu vi que tinha, sei lá, 100 e poucas pessoas. Só no meu onboard devia ter umas 30. E aí foi que começou minha carreira em vendas. Por que eu fui pra lá? Esse cara que me ajudou na indústria, ele falou isso pra mim. Ele falou assim, você precisa ter uma experiência em vendendo. Você precisa ter, vai ser bom pra você. Um cara que não tem faculdade. Nem faculdade o cara tinha, mas era gerente de vendas. Incrível, talento. Eu fui, né? Porque eu não tinha nada a perder, né? Eu lembro que eu fiz despedida, né? Esses negócios todos lá do Rio Grande do Sul e tal. E aí, quando eu cheguei lá, foi super bom, porque o onboard foi de 1 mês, então foi 1 mês de café com leite, só vivendo aquela vida de startup sem responsabilidade nenhuma e tal, só sonhando com aquele time de vendas e tal. E a segunda parte do onboarding da RD, e aí eu já tinha 26, né? 25 para 26. A segunda parte do onboarding da RD era você ser SDR, né? Você ser pré-vendedor. E aí, eu nunca tinha mexido no CRM, eu só sabia que CRM existia porque eu conhecia o Microsoft Dynamics, mas eu só sabia que existia, eu não sabia o que era um CRM. Aí, nessa altura, eu já sabia o que era lead, né? Porque ao longo do processo eu tive que estudar. E aí eu me vi com aquilo e tive que aprender. E eu lembro que foi muito difícil para mim, porque eu tive que ligar para oferecer para as pessoas as coisas, né? E a galera que trabalhava comigo, eles eram muito bons fazendo isso. É como entrar agora num time como o do G4 Exato. e ver a galera fazendo call. Vai fazer, pô, que isso? E a call do SDR da RD era bem difícil.
Tinha que pegar vários pontos de qualificação. E aí eu lembro, cara, que eu comecei assim meio, não sabia meio, tinha vergonha de ligar, tinha medo de ligar, medo de errar. Quanto você trouxe? E aí eu lembro que acho que com 15 dias, tinha meta e tudo, né? Com 15 dias eu não tava bem de resultado. Daí foi a primeira vez na minha vida, com 25 para 26, acho que era, que eu tomei um atraque, assim. Falou assim, ó, ou você... Aí o cara me chamou, não lembro se ele era gerente, coordenador na época. Ele me chamou e falou o seguinte, não sei se você entendeu, se você não entregar, você vai embora, tá? Tipo, você tem que entregar essa meta aqui, você não vai virar vendedor se você não entregar. E digo mais, se você continuar na personagem que você tá, você nem vai ficar. Então, resolve. Sei lá, acho que era dia 12, 13 do mês, assim. Aí foi a primeira vez que eu tomei um atraque profissional, nunca tinha tomado. Eu vi que funciona, por isso que eu acho que eu uso até hoje. Aí, cara, baixei a cabeça, tentei, mas eu nunca fui super talentoso em vendas, assim. Aí, beleza, né, RD seguiu. Quando eu saí, eu acho que tinha 700 pessoas, eu fiquei 2 anos lá. Eu tinha um sonho muito grande de ser gestor naquela época. Eu era inconstante como vendedor, então acho que isso... Eu cobro muito isso do meu time hoje, me cobro, porque eu sei que lá atrás eu não fui, então eu sei os gatilhos. Tudo de errado, quase tudo de errado com o vendedor, no estilo dos meus fazem, eu sei porque eu fiz isso. Então tudo, de não preencher mal o CRM, de não fazer call de maneira constante, de não ser incisivo com o cliente, de não ser esperto, de não pedir indicação e tal. Eu fiz tudo isso. As muletas e as desculpas você conhece tudo. Todas. Usava tudo. Todas. Culpava os chefes, igual, cara. O vídeo era ruim. Os leads eram ruins, eu queria ser coordenador e achava que a empresa que era injusta comigo. Eu sei todas. Talvez eles são criativos, né? Eles criam coisas novas, mas acho que eu não lembro a maioria. E aí chegou um ponto que eu queria muito ser gestor, né? Daí mudando de vendas para ser gestor, eu queria muito, muito mesmo. Assim, acho que poucas vezes eu quis tanto uma coisa na vida. Assim, coisa, sabe? E eu queria muito ser na RD, né? Meu sonho na época, né? E eu vi que não ia rolar. Aí foi foda. Porque eu falei, puta, e agora, né? O que vai acontecer? Eu mudei de área. Eu tava mandando bem na outra área. Inclusive, eu fui de uma área muito difícil e fui pra uma área nova e eu mandava muito bem. Então, tudo que eu fiquei sabendo da primeira área, que era mais madura, eu apliquei na área nova. Em vendas Aí, também. meu irmão, esquece em vendas. Os dois você estava trabalhando em vendas, só que você só trocou de produto. Exato. Um vendia pro cliente diretamente, outro vendia através da agência de marketing. Ah, entendi. Então, eu mandei muito bem. Muito bem, muito bem, muito rápido. Eu fiquei acho que uns 7 meses nessa área. Que é aquele momento que você tá fazendo as coisas tudo certo, tem tudo pra dar certo. Você se pergunta... Eu era imaturo, eu acho, olhando pra trás. Eu não acho que eu teria mandado mal se eles tivessem me colocado como coordenador. Mas eu era imaturo, isso é fato. Então seria um risco muito grande. Mas eu era bom. Pra aquele padrão era bom. Enfim, e tinha as vagas. Enfim, aí eu resolvi sair da RD. Resolvi, né? Sem ser líder, né? Sem ser líder. Né? E aí eu fui pra uma empresa menor, que me deu essa oportunidade de ser coordenador. E aí, cara, foi animal, né? Eu tava muito feliz. Foi muito difícil sair da RD, porque a RD era muito legal. Muito legal. A RD me ensinou muito sobre persistência, sabe? Porque eu cheguei a tomar red flag lá, né? Tipo assim, quando eu tava vendendo mal, chegaram pra mim... O que é uma red flag? Cara, basicamente chegam pra você e falam assim, se você não bater meta esse mês, você vai embora. Então aconteceu comigo em abril de algum ano aí, não vou lembrar qual é. E aí eu tomei essa e falei assim, pô, foi o meu momento de mais coragem, assim, porque eu não queria voltar fracassado pra Porto Alegre. Eu lembro que eu tinha muito essa cabeça. Eu falei assim, eu volto pra lá, sem problema nenhum, mas eu não vou voltar fracassado. Porque senão vai ficar aquela coisa, pô, fez todo um carnaval pra ir embora e voltou um bosta, né? E eu pensava que eu ia voltar pra aquela vida que eu tinha na indústria e tal, que não era ruim, mas não era o que eu queria. Bom, e aí eu saí, fui pra essa empresa de turismo, que vendia clube de viagens, tal, nada a ver com o que eu queria, outra vibe, então eu tive que dar Não é que eu fui pra trás, cara, eu literalmente tive que jogar tudo só pra ser coordenador. Eu falei assim, cara, deixa todo o resto, eu só quero ser coordenador. Eu brincava na época que se eu tivesse coordenador da segurança, coordenador de qualquer coisa, eu topava, eu só queria ser gestor na época. E eu queria porque eu achava que eu ia fazer bem, inclusive. Eu tinha essa... Eu falei, cara, eu acho que eu vou mandar bem nisso aqui, eu acho que eu vou fazer com tesão isso. E aí eu virei coordenador nessa empresa, as coisas começaram a ir bem, eu cometi vários erros no começo, assim. E aí lá pelo 3º, 4º mês que começou a bater essa coisa de, cara, eu tô no lugar errado. Não no cargo tá ótimo, mas eu tô no lugar errado. É como se você falasse assim, pô, eu quero morar de qualquer jeito na Europa. Mas tem partes da Europa que são péssimas, cuidado. Então assim, no primeiro mês você não vê, no segundo, terceiro você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Foi mais ou menos isso aqui. Mas a empresa era incrível, cara, me abraçou assim, me ensinou muito. E aí apareceu a oportunidade da Conta Azul. E aí era voltar para uma grande empresa de tech, né, como coordenador, e ter pares. Eu lembro que eu tinha esse problema, porque eu não tinha pares nessa empresa. Eu falava assim, pô, eu era acostumado a ver vendedor do meu lado e emular os caras.
E eu não tinha isso como coordenador. Eu falei, pô, eu não posso. E a galera tava gostando do meu trabalho. Eu falei, não é possível que sou bom fazendo isso. Eu nunca fiz. E eu tinha essa inquietação. Eu falei, cara, não é aqui, não é assim e tal. E aí eu fui pra Conta Azul. E eu lembro que foi muito bom ir pra lá, assim, porque o time foi incrível comigo, assim. E lá, quando eu fui contratado, o que acontece, pelo menos acontecia na época, quando contratavam alguém quando contrato, por exemplo, alguém igual da empresa do G4, as pessoas, por mais que eles não falem, eles estão esperando uma performance outlier, assim, sabe? Eles estão esperando. Que você é muito fora da curva. E muitos dos profissionais do G4 são, de fato, da RD na época são. Tem outros que não são, tem outros que o ambiente ajuda, tem outros que o ambiente atrapalha e tal. Então, a Conta Azul, quando me contratou, ela foi assim, estrita e falou assim, cara, eu quero aquela pegada. E aí foi bom, porque ali foi pela primeira vez que me deram uma liberdade poética de falar assim, meu irmão, quebra tudo, em outras palavras. Irado. Foi muito bom. E eu lembro que eu cheguei numa Black Friday, e a Conta Azul fazia Black Friday, a galera pintava de preto aqui, uma camiseta preta. Irado. Tinha uma cultura de vendas muito legal. E eu assumi um time lá que estava super desacreditado, tinha passado por vários problemas. Se eu não me engano, das 10, 12 pessoas que eu recebi, eu tinha orientação de mandar 7 embora. De tão ruim que era o time, assim. Nossa. Ruim. E você assume essa cadeira agora de liderança com o quê? 27? 27. E já tinha esse direcionamento. Quando você chegou, falaram assim, ó, você pode mandar embora? Eu mandaria esses 7 embora. Você chegou e já manda embora. Pode mandar embora. Isso acontece bastante, né? Pode mandar embora. E eu falei assim, olha, eu era inexperiente ainda, né? Eu falei, olha, os caras não me fizeram nada. Se eles tivessem feito alguma coisa grave, vocês já deveriam ter mandado ele embora. Então, deixa eu ver. Mas no fundo tinha aquela coisa de sentimento do herói. Eu resolvo. Uhum. Tinha, sempre tem, né? Que é uma besteira, não faça isso. Não precisa ser herói pra ninguém. Nunca dá certo. Raramente. Era a sua primeira experiência também. Eu era Chegar a ruim. mandar Era 7 ruim, pessoas. era ruim. E aí, cara, eu cheguei e eu acho que deu uma química muito boa com o time, porque eu acho que o time queria alguém, eu acho que isso é um aprendizado meu de liderança, assim. Eu acho que a gente sempre ama quando o nosso gestor é foda, sabe? Sei lá, quando ele é forte, né? Ela, não importa, mas quando é puta postura, tem sonhos grandes, assim, você acha que volta a sonhar, sabe? Sei lá. Eu tenho esse sentimento, assim, sabe? Eu acho que o gestor muda muito, né? E eu mudei, como eu cheguei já nessa loucura, e eu me posturei assim, né? Me apresentei dessa forma. Falei, galera, esquece, nós vamos ser o melhor time dessa merda, nem que eu tenha que morrer pra isso. E eu tinha essa cabeça, eu tava obcecado. Toda vez que eu fico obcecado, pra mim é bom. Pros outros eu não sei tanto, mas pra mim é ótimo. E eu lembro que eu tava obcecado nessa época. E aí, cara, eu consegui construir. E aí vários desses saíram, mais cedo ou mais tarde, um aprendizado. Então eu acho que não sobrou nenhum desses aí que falaram pra mim depois de 6 meses, assim. Eu já tinha trocado. Mas eu trouxe pessoas muito boas pro time. Muito boas. Muito. E aí, cara, aí foi animal, que foi a primeira vez que eu tive um time igual eu tenho hoje no G4, assim, sabe? Então foi a primeira vez que eu validei. Isso eu tinha 1 ano de cadeira de gestão, né? Da outra empresa. Eu fiquei só 4 meses na empresa de turismo. Caraca. Como coordenador. No 4º mês a Conta Azul me chamou. Ou seja, você estava começando, né? Então eu acho que é um aprendizado disso, pelo menos pra mim, eu sempre levo pra mim, que não tem jeito perfeito de escrever história. É feio uma pessoa ficar 4 meses na empresa, sabe? Mas pra mim fez super sentido trocar pela Conta Azul. Pra mim. Né? Pode ser que se eu tivesse feito a mesma coisa, teria dado errado. Enfim. Aí, as coisas foram acontecendo na Conta Azul. A Conta Azul mudou naquela época muito, assim, Cara, pessoas novas, gestão nova, a pessoa que me contratou saiu. Qual tamanho eles estavam quando você chegou? Cara, acho que 400 ou 500 funcionários. Já tava grandinho, né? Já era grande. Pô, então legal você chegar como coordenador lá, te deram um puta voto de confiança, Não, né? entrar no G4 hoje como coordenador. Então. Muito legal, pô. Não, maluco. 4 meses de experiência, então. E você vê como as coisas são, né? Não sei se isso ajudou, mas eu imagino que sim. Se eu não tivesse sido gestor antes, eu acho, nesses 4 meses nessa empresa, eu acho que eu não teria sido considerado para a vaga, sabe? Curioso isso, né, cara? As coisas vão se encaixando. Chancela, né? Aí, e eu também teria chego muito pior, né? Bom, aí as coisas foram acontecendo na Conta Azul e tal, e eu comecei a me sentir um peixe fora d'água lá, porque eu queria muito, eu era muito agressivo com as coisas, e eu não sentia que a empresa queria isso. Aí foi a primeira vez que eu entendi o que é fit cultural, eu perdi o fit cultural com a empresa. Claramente, assim. A empresa mudou ou você mudou? Eu acho que eu precisava tomar decisões que a empresa não queria tomar. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa é ruim, eu preciso mandar ela embora. Não. Preciso ser duro. Não. A gente precisa discutir os problemas e não esconder embaixo da cara. Não. A gente é mais, na minha percepção, né, obviamente.
Tem 3 lados da história, o meu, da pessoa e o que aconteceu de verdade, né? Mas isso foi depois de quanto tempo lá dentro? 6 meses. 6 meses? 6 meses eu comecei a sentir que as coisas estavam mudando para um lado que eu não concordava. Porque qual que é o meu problema? Assim, eu não tenho problema nenhum em mudar o meu jeito, desde que você não me cobre o resultado que eu só consigo do outro jeito, né? Entendi. Entende? Acho que vendas tem muito isso, né, cara? Eu até hoje tenho problema com isso. Todo mundo quer ser o G4 hoje, né? Mas não Vender quer pagar, é difícil pagar o preço de ser, né? E é super bom o seu G4, tá? Mas tem um trabalho, assim, sabe? Todo mundo talvez toparia estar na minha cadeira hoje. E tem muita coisa boa, muito mais coisa boa do que ruim. Mas tem umas coisas ruins que são difíceis, assim, por exemplo, né? Como tem qualquer pessoa, né? Nós aqui, tem uma parte super boa, que é esse papo. Tem outra parte super desafiadora, que é organizar, que é, fazer tudo o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo e tal. Era só fazer um podcast, é só gravar, é só sentar, chamar os caras. A gente sempre só só. começou com um só, exato. É sempre só. É só Tudo na gravar. vida é só. Só. Era só ter feito isso. Isso aí. Bom, enfim. E aí, cara, eu vi que as coisas estavam deslocando, e aí eu acho que a vida é foi muito querida comigo, assim, sabe? O mundo. Nesse meio tempo, uma amiga. Eu lembro que eu fiz um processo seletivo pra Gympass na época, assim, uma vaga muito legal, que eu não passei por não falar espanhol. Cara, Nossa, eu lembro que eu fiquei muito frustrado, cara. Eu nem sabia que essa Gympass era legal, mas eu só achava a vaga do caralho. Era uma vaga Latam e tal, e era óbvio que eu tinha que falar espanhol, né? Eu lembro que eu fiz esse processo seletivo com os caras da Costa Rica, se não me engano. Enfim, foi muito legal. E aí, logo depois que eu saí desse processo seletivo, olha como a vida é. Olha como a vida é. Quem fez esse processo seletivo da Gympass comigo foi uma empresa chamada For Sales, que é de Curitiba. conheço. Esta empresa, ano passado, reconheceu o G4 como a melhor máquina de vendas de 2023. Olha que loucura, cara. loucura. Olha como é. 7 anos foda. atrás. É loucura. Então, peraí, vamos entender. A galera que te recusou foi a que te reconheceu, foi isso? Exatamente. Pronto. É isso. Só pra deixar Resume claro, isso. só pra deixar claro. E eles recusaram de maneira correta. Não falaram não, mentira. óbvio, O mundo dele não mas gira, ele capota. é Quem louco. capota te dá uma voadora no seu peito. Loucura. Muito legal, cara. E aí, cara, quando chegou mais ou menos um ano de Conta Azul, uma amiga minha trabalhava na Contabilizei, e aí eu não sei como, amiga, né, conhecida assim, era da ex-RD, tava precisando de gerentes novos lá, e eu sempre tive o objetivo de vir morar em São Paulo. Naquela época, com 27, eu acho que eu tinha, eu morava em Joinville, né, então eu tava tentando vir para São Paulo aos poucos, mas eu não queria vir para São Paulo no perrengue, sabe? 2 horas de trânsito, aquelas coisas que Total. São Paulo cobra, né? Porque eu sabia que eu não ia aguentar. Eu tinha certeza que eu não ia aguentar. Tinha coisa que era inegociável pra Essa você. era, cara. Passar perrengue nesse nível, eu acho que eu não ia ter cabeça. Eu admiro muito quem tem. Muito, sim. Eu sou um fã, né, um admirador de quem tem. Eu não tenho. Bom, e aí acabou que eu virei gerente na Contabilizei e vim pra São Paulo. Então eu acertei 2 vezes. Porque eu vim ganhando... 3, né? Eu vim ganhando bem, vim como gerente e vim pra São Paulo. Né? Isso foi em 2018. Né? Tava para 27 para 28 anos e eu já virei gerente. Então, acho que você fez a retrospectiva ali. Com 25 eu não sabia o que era lead, com 28 eu era gerente. Eu acho que foi um pouco de sorte, mas gente deve ainda ter vai alguma falar coisa disso, boa. a gente Deve ter vai uma coisa contar boa, disso. porque ninguém faz caridade, né? Mas tudo bem. Total. E aí, cara, foi super bom, assim. Eu gostei muito do meu tempo na Contabilizei. Eu tive que aprender muito, eu tive que tirar um negócio do chão. E eu não me acho bom fazendo isso, então ali eu vi o quanto eu tive que aprender. Eu já não me acho bom fazendo isso, né? Tirar do zero as coisas. Eu acho que tem gente muito melhor que eu pra fazer isso. Acho que eu sou bom pra pegar depois do 1 por 10% e tal. Mas eu lembro que eu tive que aprender muito, então eu tive que vender muito, assim, né? No começo eu tive que vender. Basicamente a gente queria vender contabilidade na época pras franquias. Então eu chegava pra franquia e falava assim, ó, eu posso ser a contabilidade dos teus franqueados. Então era venda. Eu lembro que o meu pipeline, eu contratei o Pipedrive na época, eu lembro que eu já conhecia. E eu lembro que o meu pipeline de lead, que nem a galera fala hoje de crawler para pegar lista e tal, eu peguei literalmente o manual da Associação Brasileira de Franchise e deixava aberto. E ligava pros telefones como se fosse uma lista. Isso eu não tô falando em 2000 e... Então, 2002, tá ligado? 1990. Foi tipo assim, 2018 isso, cara. Loucura, né, velho? De não ter o conhecimento. 2 anos antes da pandemia, só Juro, pra gente ter cara. né? E eu lembro que depois de muito tempo entrou um Ops lá, que eu não sei o que o menino fazia, daí ele criou um crawler que foi no site da BF e botou tudo numa planilha. E eu botava na mão. GPT, assim. Isso, acabou. A evolução da equipe do loucura, cara. E aí, fui na Contabilizei, foi super legal, assim, aprender. Eu pude vir pra São Paulo, né? Era uma grande coisa que eu queria. E aí veio a pandemia. E na pandemia, a Contabilizei fez um massive layoff, assim. E eu fui um deles. Caralho.
Você sabe que é estranho? Porque eu falei assim, eu não me senti demitido, assim, sabe? Eu falei, não, faz sentido, pô. As iniciativas novas você corta, assim. E foi bem quando no começo da pandemia, acho que foi maio de 19, uma coisa assim. A pandemia foi em março, né? Uma coisa assim. 20. 20, A perfeito. pandemia foi março de 20. Exato, perfeito. E aí, cara, porra, daí eu me vi naquela visão assim, pô, vou fazer o quê, né? Agora, né, sem emprego, em tese, tinha dinheiro, mas vou fazer o quê? Daí eu lembro que eu tinha algumas possibilidades e tal. Teve uma pessoa que me convidou pra trabalhar com elas, muito parecido com vocês, né? Tipo, vem trabalhar comigo aqui e tal. Pessoa que já me conhecia, pra empreender com ele, assim. Ele já empreendia, mas meio que pra ajudar ele a fazer o que ele fazia. Basicamente era ajudar ele a vender. Tinha voltar a ser vendedor numa empresa grande, né? Na época, a Stiling, que eu acho que foi até comprada, mas é uma empresa de monitoramento de mídias, assim, enfim, grande, legal, um puta produto. E tinha uma outra startup que era para ser gerente de vendas, né? Para lidar com o time de inside sales, mas vendendo contas grandes e tal, que era a MindMiners, que eu topei. E aí, como a vida é muito louca, eu não me senti corajoso o suficiente para empreender. Eu falei assim, putz, isso aqui não vai dar certo, velho. Empreender de certa forma, né? Ser empregado, mas empregado empreendedor. Eu falei, Olha isso os não... 3 caminhos que ele tinha, né? não vai dar certo. Doido. Eu falei, eu não tenho coragem de fazer isso. Se der certo, era um golaço, mas eu não tinha cabeça pra fazer isso. A do meio, eu topei voltar a ser vendedor. Eu cheguei a aceitar a proposta, eu lembro. Só que eu tinha a resposta do processo seletivo de gerente, que era o que eu queria. Eu queria muito o de gerente. E aí, sei lá, eu acho que eu tive que aceitar. Até a sexta-feira eu começava na Stiling e na segunda. Eu fiz várias entrevistas e tal, foi super legal. Empresa muito bacana. Tinha um amigaço meu que trabalhava lá, que me ajudou a chegar. E eu avisei pra ele quando eu fui aceitar. Eu falei, cara, eu vou aceitar, mas saiba que se a outra falar que sim, eu vou dizer não. Né, que falar que sim, eu passei pra gerente, eu vou negar esse link. Beleza. Ele, não, aceita e depois a gente vê. E aí no sábado a MindMiners fala pra mim, não, beleza, você passou. Daí eu lembro, nossa, cara, isso é muito louco, velho. A vida é muito louca. Eu lembro que segunda-feira, 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação, assim, do nada. Era a menina da RH da Stiling, pergunta, João, não sei o que, tudo bem? Queria saber se você recebeu as coisas do onboard, porque ele começa às 11, era online, né, na época era pandemia, e eu tava na praia aqui em São Paulo, eu lembro. Tava trabalhando de lá. Tava ficando lá, né? Porque eu não tava trabalhando. E aí eu falei, então, deixa eu te contar. Porque pro meu amigo eu já tinha contado, só que eu não sei se falhou a comunicação com o time de onboard lá. Então, se basicamente os caras mandaram o computador, tava tudo na minha casa aqui em São Paulo. E eu, tipo assim, não vai, eu não vou botar. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí eu fui pra MindMiners, cara, e foi muito bacana. Porque a MindMiners, ela pegou uma coisa minha que eu tinha como... E aquelas coisas... Eu escutei esse dia o cara do chat GPT falando assim que uma das melhores coisas que ele... Não sei se eu peguei só um highlight, né? As melhores coisas que ele fez na vida foi não escutar conselhos. E... né? Uma parada assim. E aquilo me chamou atenção, assim. E eu acho que quando eu fui pra MindMiners, eu tinha uma coisa na cabeça que ninguém me disse, mas eu percebia. Eu sempre percebi que pessoas que entram quando uma startup tem entre 40 e 70 funcionários, elas são as empresas que... são as pessoas que ficam foda nessa empresa se ela cresce. Vocês falaram com o Gabriel... O Gabriel, se não me engano, entrou nessa época. A minha época de RD, exato, muitos dos caras fodas da minha época, os conhecidos no corredor, tinham entrado quando a RD tinha 20, 30 funcionários. É o que ele entrou. Exato. E você ele era um viu desconhecido. Isso eu vi isso acontecendo, eu só associei. Eu falei, cara, se eu entrar antes e der bom, eu vou ser foda. Tipo assim, né? Tirando resultado e tal. Porque ser foda depois quando a empresa tem 300, 400 é outra. Que nem o G4 hoje. É foda de ser foda ali dentro. E eu compreendo totalmente. Aí, bom, e a MindMiners acho que tinha 60 pessoas quando eu entrei, 50 pessoas. Falei, puta, é aqui, né? É o momento. É o momento. E aí, pandemia, meio que você não tem escolha, né, cara? Vai trabalhar. E aí era remoto, né? E vender pra empresa grande, só vendia pra enterprise. Só Era de pesquisa, né, a empresa? Pesquisa. Pô, empresa incrível, inclusive. Cara, a gente a gente competia com o Nielsen, com Kantar, as empresas globais de pesquisa, sabe? Animal. Listado em bolsa e tal. E era um entrante. Né? Puta legal. Muito legal, assim. E era uma empresa que vinha, acho que de 2, 3 anos, crescendo de lado, assim, sabe? Ela não aumentava o faturamento. Lembro que na época acho que era 8 milhões de reais, eu não vou lembrar aqui. Mas era isso. Nisso eu tinha 28, né? Pra 29. É isso? 28 pra 29? Quando que foi a pandemia? 2020. Não, já tinha 30, então. Que loucura. Passa rápido. Eu tinha 29 e fiz 30 quando eu tava lá. Foi isso, maio, né? Meu aniversário. Aí, pô, foi animal. Eu fiquei lá 1 ano. E aí também as coisas foram indo. Eu tava feliz, mas eu sentia que eu não tinha a confiança, eu não tinha a visibilidade de que a empresa ia crescer mesmo, sabe? Que ela ia dar estilingada que eu achava que tinha que dar, como eu tinha visto na RD, as referências que eu tinha, conta azul, contabilizei e tal. E aí, cara, olha o que aconteceu.
Aí, de novo, né? Se você acredita naquela mística lá da RD, aconteceu de novo. Eu recebi um hunt, que eu não lembro até hoje se foi... O Lucas disse que foi ele. A Natália, que era head de pessoas do G4, disse que foi ela. Eu não lembro da mensagem. Eu procurei no meu LinkedIn e não encontrei. Falando que tinha uma vaga de vendas, de líder de vendas. Eu acho que era head de vendas, né, se não me engano. Head comercial no G4. Só que a pessoa não falou que era no G4. Só que eu acompanhava o Thales e os meninos e eu vi o curso. Eu abri o form pra fazer uma vez. Só quando eu vi que era 15 mil reais, eu falei, não, pô. Eu também. E eu pensei... E eu fui até o último. Será que vale vender o carro? Pra fazer? Não, eu não. Você é mais empreendedor que eu. Eu falei, pô, sei lá, não tenho 15 mil reais. E eu sabia já, eu tinha conhecido 2 pessoas que tinham feito e tal. E eu falei, pô, eu sei que é o Gestão 4.0 na época, né? Uhum. E ela ficou toda... porque era uma vaga meio, tipo, não sei se a vaga vai abrir mesmo, não, tá beleza. E aí, basicamente, resumindo a história, eu fiz todo o processo seletivo, conheci todo mundo, conversei com todo mundo 15 vezes, não aguentava mais falar com o G4. Teve esse ponto que eu falei, que eu brinquei ali na hora que você falou o que eu faria, eu sim achei vários problemas já nos dados que eles tinham. Olhando o dashboard dele, em 3, 4 coisas eu olhei e falei que isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Com certeza esse teu número tá errado, o número tá errado. E com certeza, dado isso, você tem um problema sim no teu negócio. Esse aqui também é um problema, esse outro problema, você não tem isso aqui. Só olhando alguns números assim. Porque por mais que eu tenha feito essa carreira em vendas, eu sempre estudei muito. E eu sou bom de matemática e lógica. Então, física sempre foi, por exemplo, minha melhor matéria na escola, em matemática. Então, eu sou bom de lógica. Então, eu entendi rápido. Eu entendi essas coisas de funil. Como eu vendia RD, eu entendi a lógica de funil de vendas, né, CRM, essas coisas. Aí, quando eu fui topar, eu lembro que... Qual que era a minha grande dúvida? Eu falei, pô, tô numa empresa, eu sou gerente de vendas nessa empresa, eu tô sendo convidado para ser gerente de vendas na outra empresa. Eu descobri que o G4 tinha 40 funcionários, eu realmente achei que era uma empresa de 5, 6 funcionários que vendiam um curso, assim, eu não sabia que tinha uma empresa por trás. Não seguia o G4 na época, nem sei se o G4 tinha Instagram na época, enfim. Acho que tinha, né? G4 4.0 na época. E aí eu lembro que quando eu recebi a proposta do G4, ela era literalmente igual a que eu tinha. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Ganhar a mesma coisa, Ganhar a mesma mesma coisa. Só que aí qual que era o meu problema? Como eu não conhecia empresa, eu falei assim, cara, o que eu vou sair de tecnologia pra vender curso, né, velho? Tipo, você vai vender curso, cara. Sabe que carreira ruim, né? Vender curso. E na época tava uma parada meio, tipo assim, infoprodutos. Então eu não me ligava nisso. Tava uma Eu não coisa entendia meio... isso ainda. Tipo Pra assim, você nem tava ligado. Eu não entendia. Pra mim era vender curso literalmente, tipo o FGV. Eu falei assim, cara, eu vou vender curso. E isso a gente tá falando ainda de 2020. 2021. Ah, já viram, você já tá um tempinho, então, já na tem outra tempinho. empresa. Já, tinha um ano já de empresa. começo de 2021, né? Começo de 2021. Eu entrei em abril. E aí eu lembro que eu liguei pra um amigo que tinha me contratado na RD, que foi o que me deu aquela primeira oportunidade como coordenador, que era aluno do G4 na época, que é o Nol, né? O Rodrigo Nol. Mentira. Caraca, que da hora. Porque o Nol já tava meio que... Ele já tinha vindo pra São Paulo, conhecia das pessoas, ele sempre foi bom de network, ele é um cara... sempre foi bom. E eu liguei pra ele e falei, não, seguinte, cara, eu tô com essa proposta na minha mão. E o Nol sempre foi um cara que eu sempre quando eu tenho alguma decisão profissional, assim, ele é um cara que eu escuto. Legal. Sempre, até hoje. Legal. Eu sempre gosto de ouvir o que ele tem a dizer, sabe? Eu acho ele um cara centrado, enfim. E eu acho que ele tem boas intenções. Aí eu liguei pra ele, eu lembro que era um dia de noite, eu lembro como eu tava. Se eu sou péssimo memória, mas eu lembro onde eu tava no sofá da minha casa e falei assim, cara, olha só, a proposta dos caras assim, assada pra isso. E ele me falou uma coisa, ele falou assim, olha, qual que era a minha cabeça sobre o G4? A única coisa que valia a pena naquela proposta é trabalhar pro Thales, pro Alfredo Nardon. Porque eu falei, se eu acertar a mão pra esses 3, eu nunca mais vou precisar de emprego na minha vida. Não que eu vou trabalhar com eles o resto da vida. Como eu não tinha network, eu falei, cara, se eu acertar a mão com coisa de precisar de emprego, eu falo, Thales, pô, faz uma mão aí pra mim. Alfredo, me ajuda, Nardon. Nem os conhecia, né? Olha a preocupação do cara. Eu só queria ter emprego. Se tudo der ruim, pelo menos eu tenho 3 caras que conseguem me isso. recomendar. Só tem que acertar pro resto da vida. Um disclaimer antes de você continuar a sua história é que, assim, cara, a gente quando tá do outro lado da parada, a gente sempre pensa... Eu falei isso lá no episódio do Hélio. Foi nosso primeiro episódio. O Hélio todo zoeiro, enfim, falou que era muito doido, fazia um monte de festa quando tinha 20 anos, tava nem aí pra nada. E o cara virou VP de uma multinacional. E aí, pô, né, não é desmerecendo de forma alguma, mas é porque a galera sempre acha, por conta da crescência dos cursos, de que pessoas de sucesso são pessoas que todo dia vão acordar às 5:30 da manhã, que fazem, acontecem. E assim, quando a gente olha pra você, a gente imagina o quê? Cara, você fez tudo muito planejado. Então todo o teu passo foi, tipo assim, pensado. O cara sabia o próximo... Intencional, né? Exato. Intencional. Só que não.
A preocupação mais. dele era isso. Cara, eu só quero... Sobrevivência. Eu quero o meu próximo passo. O meu próximo passo é, se der ruim, eu pelo menos conheço os caras pra me indicar. E mandei bem. E eu penso nisso até hoje, cara. Eu sempre penso assim, se eu cair hoje, eu caio pra onde? Eu sempre penso assim, se tudo der errado na minha vida, qual que é o meu mínimo? E eu sempre tento aumentar esse mínimo. Eu não tô dizendo que isso é certo, mas é o jeito que eu penso. Então, por exemplo, se eu hoje saio do G4, sei lá, faço uma cagada, sei lá, dificilmente eu vou precisar ser vendedor, por exemplo. Eu possivelmente vou ser um gestor, vou ser gerente de vendas, com certeza. Eu tinha muito isso quando eu queria me tornar um product manager. Eu achava... A gente joga de videogame, a gente sabe que tem os checkpoints, né? Pra mim, virar PM no G4 era tipo um checkpoint. Que, pô, isso aqui vai ser um marco pra mim, porque vai me dar uma garantia de que, pô... Se eu sair, Eu volto eu daquele vou ponto. ser pior das PM de outro hipóteses. lugar, talvez não tão Exatamente. legal, ou talvez até um legal. Exato. É isso, eu penso assim até hoje, assim. Hoje é menos presente na minha vida, mas eu tenho um pouco dessa cabeça, assim. Pô, se eu cair, eu caio pra onde? Sabe? O mínimo lá, o pior de todos. E foi esse questionamento que você levantou pro NOL. Foi isso que eu levantei pro NOL. E aí o NOL falou o seguinte, eu lembro até hoje, ele tava certíssimo. Ele falou assim, sim, você está certo. Se você acertar com a mão com esses caras, eles são muito fodas. A empresa dos caras é foda, mas eles vão arrancar o teu couro. Não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. Tu vai trabalhar como tu nunca trabalhou na tua vida. Mas a tua visão tá certa. Se tu acertar, Ele te falou isso? falou isso. E o que você pensou na hora que ele te falou isso? Eu O que já passou na faço sua cabeça? Você sempre foi assim, então? Sempre fui assim, eu sempre fui o último a sair da RD. A galera brincava que eu tinha um quarto na RD. Tinha essas coisas de bombeiro, né? No nosso andar de vendas tinha um banheiro pra cadeirante, que ninguém usava, óbvio, né? Naquela época. E aí eles falavam que meu quarto era aí. Porque eu chegava, eu tava lá, eles iam embora, eu tava lá. Tava lá. Mas é porque não tinha outra coisa pra fazer. Daí eu ficava lá estudando e tal. Normalmente, os mais esforçados, eles sempre levam umas piadinhas dos outros, É. tipo assim. Tipo, você vai embora e tal. Aí, cara, eu topei vir pro G4 e foi a melhor decisão que eu tomei. Certamente eu adorava mais demais, eu tenho um carinho por eles até hoje, assim. A empresa cresceu, não tanto quanto, né, o G4, mas cresceu, tá super bem, felizaço e tal. Aí, quando eu vim pro G4, e aí acho que tudo que meio que anda do jeito que tem que andar, eu já tinha muita experiência em tocar times, né? Acho que quando muita é muita coisa, né? Mas eu tinha uns 3 anos já de gestão, né? E eu encontrei um time, encontrei um cenário ali fértil, porque era ruim, na minha visão, né? Baseado na minha capacidade, o que tinha era muito abaixo. Eu falei, opa, animal, eu sei o que eu preciso fazer. E aí foi o que eu fiz. Então, por isso que eu acho que, né, resumindo essa última perna, assim, eu fiz muito rápido as coisas. Eu fui convidado para ser sócio com 5 meses de empresa. Eu recebi a plaquinha com 9 meses, acho, 8, sei lá, nem lembro quando foi. Mas eu fui convidado 4 meses depois que eu entrei, 5 meses depois que eu entrei. O resultado, né, realmente, a empresa mudou, né, cara? E da forma que foi também, né? Foi muito legal. E a empresa mudou, de fato, assim, né? Eu lembro que quando eu entrei, eu acho que o G4 tinha vendido, sei lá, 8 milhões de reais, 10 milhões de reais até abril. A gente vendeu 55 no ano. Então, basicamente, quem entregou, né? Foi a minha época ali que... Quando eu falo não só eu, né? Mas a minha época que entregou os 50 que a gente tinha feito. E o G4 vinha de 20, né? Então, a gente mais que dobrou. O time crescendo, já tinha essa coisa vibrante, né? A gente fazia... Esses dias eu tava mexendo no meu celular. Isso já era 21, eu já tinha 31 anos, né? Eu entrei com 30, isso, e eu fiz 31 um mês depois, né? Então, e é curioso, né? Como essas coisas acontecem. Por isso que eu sempre tento levar pra galera que... Eu acho que, profissionalmente falando, a gente é muito água... A gente parece uma água mineral, sabe? Quando tá aqui, a água mineral tem um valor. Quando tá no deserto, é outra coisa. Então, onde você tá, também... às vezes, não adianta você ser bom. Se você tá num lugar que aquilo não é valorizado, não adianta, cara. Você pode sambar o que for, não vai rolar. O famoso lugar de potência, né? Sim, você pode ser brilhante, mas se a empresa não valoriza ou não é a prioridade dela valorizar aquilo que você faz, você não vai ter espaço como você poderia ter numa que valoriza isso. Por exemplo, a G4 é uma empresa de vendas. Não sei se era antes de eu chegar, mas hoje é. Então é óbvio que eu tenho mais... É óbvio que eu tenho mais... Eu tô no holofote, sabe? Bom e ruim, né? Mas eu tô no holofote porque o meu assunto tá no holofote. Ele não é o único assunto da empresa, mas ele é o que mais aparece, que é mais discutido, enfim. E eu lembro que né, daí foi esse crescimento todo e tal, e eu acho que eu nunca te contei isso, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Você sabe como é que eu virei diretor? Você sabe como eu virei diretor? Não faço ideia. Muito louco, né? Quando eu contratei a Mariana, né, que é a head comercial do G4 até hoje, ela toca o maior time que a gente tem lá de vendas, ela veio ganhando a mesma coisa que eu. Sério? Daí eu não lembro se a história foi exatamente essa, mas o que eu fiquei sabendo, né, o que chegou pra mim foi isso, através do time de pessoas lá e tal, foi que, bom, já que chegou heads
no meu caso lá, daí eu lembro que eu acho que depois o Perón entrou e tal, ganhando a mesma coisa que os heads anteriores ganhavam, nós precisávamos ir uma escada para cima. Então a gente virou diretor. Tipo assim, uma coisa meio bizarra, né? Mas é isso, assim. Eu não dou bola pro meu cargo, mas, né, enfim, eu sou diretor da empresa, mas foi uma coisa assim, meio que tá, beleza, criamos um layer acima porque a gente criou uma camada onde eles estavam. E eles são chefes da galera, então a gente precisa virar diretor. Caraca. Então, assim, foi meio que assim que as coisas aconteceram, né? Pelo menos dali internamente. E aí, bom, aí as coisas foram acontecendo, né? Tem 1000 detalhes aí, mas acho que eu acertei a mão, né? Quando eu fiz essa decisão. E como vocês podem ver, minha trajetória, eu sempre conto isso pro meu time, né? Ela tinha tudo para dar errado, né? Eu saí muito rápido das empresas, eu não tive grande sucesso em todos os lugares que eu fui, mas loucamente deu certo. Cara, mas eu preciso fazer essa pergunta, assim... foi bom você tocar nesse ponto, que foi o gancho da minha dúvida, né? Eu já tinha visto seu LinkedIn uma vez, eu fiquei super animado, assim, quando eu vi seu LinkedIn. Eu falei, mano, esse bicho cresceu muito rápido, não é possível, acho que eu vou conseguir também. Mas, assim, é uma exceção. Eu acho. E aí, o que eu quero entender de você, e você, claro, vai ter um exercício aqui com a gente de fazer uma retrospectiva e entender. Mas até onde você acha que rola uma sorte, sabe, que é algo que a gente realmente não controla, mas o que eu quero entender também é, cara, o que o John fez pra essa sorte ser mais pertinente ali no momento. Então, cara, você falou de ser bom em física e tudo. A gente entrevistou várias pessoas que tinham vários perfis, pessoas que estudavam mais, pessoas que falavam melhor. Você, como hoje o nosso convidado do último episódio, eu queria entender, cara, o que te diferenciava? Por que você cresceu tão rápido, tá ligado? E aí eu entro no ponto. O que foi que você abriu mão? Porque eu tenho certeza que abriu mão de muita coisa. Exato, porque você acelerou também, então também tem isso. Até hoje, né? E o quanto que valeu a pena, aí já mistura essas perguntas, né? O que você fez e... Bom, vou responder uma de cada vez, assim, no que uma vez eu vi esses cortes de Reels, né, que um cara fala, qual que é a sua raridade, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, qual que é a minha raridade? O que eu acho que é? Eu acho que tem um pouco de inteligência, porque, por exemplo, o mercado de vendas do estilo inside sales, que é o que eu faço, ele é pujante. E cada vez mais fica mais, porque hoje a indústria está começando a ter time de inside sales. Antes era só startup. Hoje a empresa de educação já tem. Antes não tinha. Antes era um call center, vamos dizer assim. Mais rebuscado, assim, de marketing digital. O marketing digital tem crescido, né, de outras formas, assim, mas ele está crescendo, então isso ajuda os times de inside sales a melhorar. Uma concessionária hoje já tem time de inside sales, que é uma loucura, né, se você for parar para pensar. Então, acho que o mercado me ajudou. Eu escolhi bem. Eu escolhi o nicho certo. Então, startups em vendas. Inside sales. Que é muito mais democrático do que field sales, por exemplo. Eu acho que eu sou inteligente. Então, claramente, assim, eu sou acima da média de inteligência, assim. Eu acho que eu sei conversar, né, sobre as coisas. Naturalmente? Naturalmente. Quando eu falo naturalmente, eu tive uma boa educação, né, cara? Acho que isso é sorte, né? Eu nasci numa família que me deu estudos. Você sabe que uma das coisas que eu espero, talvez se um dia... Eu espero um dia ter tempo para pensar nisso mais detalhe. Mas uma das coisas que eu acho que eu me envolveria para resolver é como se eu pegar... Imagina nós aqui conversando com uma pessoa de 23 anos. E quando você fala com ela, você vê que o que faltou para ela foi escola fundamental. Ela não é boa de matemática, ela não é boa de português, ela não tem um pouco dessa visão geral de coisas, química, física, biologia. Ela não sabe sobre as coisas. Como que a gente salva ela? E não é salvado, tipo assim, mas como que a gente ajuda alguém que não tem conhecimento hoje, cara? Básico, sabe? Louco isso, né? E existe um monte de gente com potencial incrível no mundo. Que fica pelo caminho. Que fica pelo Capacidade caminho que não teve. cognitiva. E eu tive isso. Eu estudei só em escola particular. Meus pais sempre estudaram, né? Minha mãe sempre estudou. Meu pai foi mais pro caminho tradicional de trabalhar mais e tal. Então, acho que isso foi bom. Isso me ajudou muito. Do outro lado, cara, eu nasci numa família que trabalhava muito, né? Então, eu sempre trabalhei muito. E eu acho que quando você contrata alguém, em linhas gerais, né? Você vê a pessoa se dedicando, tem um sabor especial, sabe? Pro dono que tá pagando aquela conta ali. É diferente, né? Eu acho... se a gente fica feliz que vai no posto abastecer o carro e o cara enche seu pneu... Imagina Fez você uma a mais, contratar né? alguém pra trabalhar e que a pessoa entrega um pouquinho a mais, pelo menos, sabe? É muito louco. Ou se dedica, você vê a pessoa ali empenhada. Eu acho que essas coisas... Eu tive resultado, né, cara? Por mais que eu nunca fui um outlier positivo, eu sempre tive resultado. Eu vendi a maior conta da história da RD. Né? 23 mil reais de MRR. Então, isso não existia, né? Porque a RD tinha ticket médio de 400 reais na época, sabe? Era a maior conta da história. A própria contabilizei também, tive projeto, a Conta Azul, eu fiz um puta time, muito bom, cultura muito forte. No G4, né? Até hoje, tudo que veio através do Estado, mas eu acho que essas coisas, cara, eu tive uma boa educação, então me tornei um cara inteligente, assim.
Eu acho que a minha criação me ajudou, sou um cara mais correto, assim, eu acho que isso ajuda. Nunca me envolvi com drogas, essas coisas, por exemplo. Mas quando você fala da criação, eu fiquei muito curioso, já vou emendar aí junto da resposta. A criação, como é que foi um pouco essa relação com teus pais? Você falou da sua mãe antes de começar a conversar Exemplo aqui. em casa, cara. Como é que eles eram? O que eles faziam? Jovens, minha mãe me teve com 16, meu pai tinha 20. Então, basicamente, meu pai e minha mãe faziam hora extra no trabalho todo dia pra ganhar dinheiro. Entendeu? E aí tu foi criado por quem? Eu fui criado, não, por eles, eu ficava sozinho em casa. Daí a Você minha ficava avó sozinho? me ajudou A um avó tempo. ajuda. Mas muito pouco, não tinha empregado, essas coisas. A minha mãe, por exemplo, ela gostava de limpar a casa, ela achava que a casa tinha que ficar limpa sempre. Sábado ela fazia faxinão em casa, eu tinha que ajudar. Não podia ficar no meu quarto brincando, sabe? Eu sempre fui jogar videogame, então eu sempre fui introspectivo, assim, eu sou até hoje, assim, eu sou mais na minha, assim. Tu se considera um cara introvertido, então? Que descansa, Introvertido. prefere Eu descansar sozinho. com certeza. Joga num videogame, centrado ali. No silêncio. Tamo Eu sou junto. o cara do silêncio. Não parece, né? Eu sei. Que loucura. Aham. Loucura. Não, loucura. Eu sei. E essa parte talvez seja top 3 de loucura, de o que parece e o que é. Essa certamente é. Fiz até teste psicológico já, de que dá que eu sou. E o que eu sou pessoalmente é exatamente o oposto que eu sou no trabalho. Pessoalmente, eu sou mais cauteloso e introspectivo, por exemplo. Nesse teste que eu fiz, que inclusive é de uma aluna do G4, da Grow, deu que no trabalho eu sou extrovertido e arrojado. Que é exatamente o contrário, por isso que eu gasto tanta energia. Então, acho que isso, assim, eu tive exemplo em casa, minha mãe sempre estudou, então eu sempre recorri ao estudo muito, assim, muito até hoje eu faço isso. Muito do que eu aplico no G4 eu nunca vi em lugar nenhum, eu estudo e monto várias coisas na minha cabeça, eles são um quebra-cabeça de vários conceitos que eu vejo, mas especialmente que eu li sobre. Quando eu era vendedor eu já li, então, por exemplo, eu tinha um desafio de, no final da call, chegar e dar um apertão no cara. Então eu comecei a procurar na internet, assim, estrutura de call. Então lá que eu descobri que tinha uma coisa chamada Upfront Contract, que é que você explicava pra pessoa no começo o que você vai fazer, e falar assim, ó, no final, entre o resumo, né? Lá no final eu vou te apertar, em outras palavras, sabe? De Champions Ladder, que era, tipo, depois da call você mandar exatamente o que vocês falaram pra ficar claro pro próximo passo. Então eu fui buscando essas referências, sabe? Os próprios spin selling da vida, eu não entendi o spin selling pra mim, daí eu achei o tal de GPCT, daí GPCT-IA, essas coisas assim. E, cara, e eu também, e aí eu acho que um pouco das escolhas certas, eu tive excelentes escolas, né? Quando você... Eu fico imaginando assim, não há jogador que não ficaria melhor do que ele é se não treinasse no Real Madrid. Se ele treinasse no Real Madrid, ele vai ficar melhor. Mesmo que ele seja o pior do treino. Ele vai aprender treinos diferentes, ele vai ver gente muito boa jogando bola, ele vai se desafiar porque ele tem que jogar, não tem como ele voltar ao mesmo. E tem um Ancelotti também, né? E tem um treinador muito louco. Então, eu fui da Nestlé, então, cara, eu vi um mundo ali muito de alta performance. Fui da RD, vi um mundo de extrema alta performance, que eu convivia diariamente, diferente da Nestlé, que era mais afastado. A própria Conta Azul era assim, por mais que em outro nível, mas era. A Contabilizei me ensinou muito sobre uma boa empresa, assim. Então, eu tive boas referências, né? Então, acho que uma coisa que a gente fala sobre experiência, né, cara? A experiência ajuda, de fato, em muitas coisas. Te dá atalhos, né? Tu falou de futebol aí, vou emendar uma... Pô, eu sinto que hoje tu tá, tipo, meio Vini Júnior das vendas, né, cara? Será? A diretoria. Quantas propostas que um diretor comercial recebe, assim, pra assumir outros desafios e tal, outras coisas? Eu acho que no meu caso, cara, eu não recebo proposta, eu não recebo muita proposta e muito hunting. Eu acho que primeiro porque eu me exponho pouco, né? Apesar de eu me expor muito no Instagram, eu não me exponho no LinkedIn, por exemplo. No LinkedIn não tem que eu sou sócio, por exemplo. Talvez tenha que mudar isso, mas ele não gera valor para mim no que eu tô. Eu acho que o G4 é respeitado, então talvez as empresas tenham um pouco mais de receio, né? De ter algum tipo de conflito com o G4, até por saber que quem conhece o G4 sabe quem eu sou, então acho que tem isso. E eu acho que também tem uma questão, cara, de... Pensa assim comigo. Qual a ousadia que tem um cara do Brasileirão de chegar num jogador do Real Madrid só pra conversar? É difícil. Não que eu seja jogador do Real Madrid, mas eu acho que quando as pessoas olham vendas no G4, as pessoas também pensam no que elas têm pra me oferecer. Total. Então vai pensar assim, pô, o que vai fazer o cara sair do que tudo isso que ele tem pra vir trabalhar pra mim? O que eu acho uma besteira, honestamente, né? Se fosse assim, muitas das coisas do mundo não teria acontecido. Mas acho que no meu caso, assim, eu recebo, né? Obviamente, sempre tem conversas informais. Eu recebo muita proposta pra empreender, né? Então, um membro de conselho, mentoria, consultoria, que mais? Até mesmo abrir um negócio, a pessoa gostaria que eu abrisse junto e tal. Mas acho que isso, assim, cara. Sabe que eu não tenho essa vaidade, assim?
eu acho que eu não tenho essa vaidade, não me faz falta que empresas venham atrás de mim, assim. Eu acho que eu vou saber a hora que eu vou ter que trocar de G4 para outra coisa, sabe? E se isso não chegar, tá tudo bem. O legal do que você falou, você falar desse jeito, é que é uma característica em você que com certeza você já sabe que você tem. Todo mundo que te conhece te admira por isso, que é essa humildade bizarra. Sim. E aí, assim, eu admiro para um caralho pessoas humildes. Eu me conecto com pessoas humildes, eu odeio pessoas arrogantes. Todo mundo odeia, mas, tipo assim, tem gente que, sei lá, acho que lida melhor e tal. Enfim, eu realmente tenho muito angústia. Sim. Só que você é um cara fora da curva nesse sentido. E eu gosto muito de aprender com pessoas humildes. Eu queria entender de você, cara, não o que te faz ser humilde, mas qual que é a tua visão sobre o mundo, sabe? Porque eu te vi várias vezes aqui, eu anotei em alguns momentos. Você, em diversos momentos, você fala, cara, eu tive sorte. Em diversos momentos, você fala, eu fui privilegiado. Em diversos momentos, você fala, pô, isso aqui foi foda pra mim. Como é que você consegue ter essa visão de uma certa humildade sobre o mundo, mas ao mesmo tempo ter uma certa segurança, que é igual a gente conversou nos bastidores, que você tinha uma segurança que você ia dar certo Sim. por estudar, por fazer o mínimo, né? Que tinha que ser feito. Né? É. É acima da média. Mas ao mesmo tempo ficar com esse sentimento, né? Tem um disclaimer só pro pessoal, né, entender um pouco. Eu conheci o Jonathan porque eu tava numa mentoria do Nardon. A gente tava numa mentoria, era o G4, gestão 4.0 na época. O Nardon tava respondendo as perguntas, ele tava lá só ouvindo, no cantinho da sala, e eu tava como social media na época. Acho que eu tinha acabado de ser promovido, eu tava como estagiário. O John não trampava ainda e você sim. Trabalhava, só que eu ia em todas as imersões. Você tinha entrado ele tava começando. E eu ia sempre na mentoria do Nardon, porque as perguntas pro Nardon era mais generalista. Ah, tá. Ele sempre perguntava de marketing, a produto, a dinheiro, a vendas pra ele. E tinha... Eu sempre ia nas dele. E tinha perguntas que o Nardon pegava e falava assim, responde aí, John. Falava isso, responde. No começo de G4, 2 meses de G4. E aí eu comecei a admirar ele por conta disso. Porque eu via que, cara, tinha um cara foda ali. E ele tava começando a empresa. Então, tipo assim, nem todo mundo... Ele não era... Né, ninguém conhecia ele. E aí teve um belo dia que a gente começou a conversar. Ele perguntou, cara, o que você faz? Eu cuido de social media aqui no G4 e tal. Mas como que faz conteúdo e tal? E eu falei, cara, é simples. Você monta uma arte aqui, eu faço a arte, faço a legenda. Muito genuíno o tal, jeito não dele sei o perguntar, né? e ele falou, cara, eu queria aprender mais sobre isso. Eu falei, eu te ajudo. E aí, tipo assim, cara, eu montei um post simples pra ele fazer ali, Bloco que ele de fazia notas. no bloco de notas. Os primeiros posts do John tinha esse daqui. Eu falei, cara, isso aqui vai ser prático pra ti. Printa, corta. Printa, corta e põe lá. posta. Cara, ele era o head de vendas na época. Eu era, tipo, tinha acabado de ser estagiário. Então, isso prova um pouco dessa tese Dessa humildade. Cara, eu não sei dizer assim, cara, sobre a humildade, mas vamos lá, eu vou falar de traços, né? Eu tenho um traço meu, e eu sei que eu tenho, de ter cuidado com as pessoas. Eu tenho cuidado com o garçom, eu tenho muito cuidado com isso. Cara, se me perguntar por quê, eu não tenho a menor ideia. Deve ser, porque, por exemplo, minha família não é rica, nunca foi, então eu não fui acostumado a ter empregado em casa, apesar de ter. Eu sempre tratei igual, sabe? Não sei se tratar igual é a palavra certa, mas eu sempre tive um cuidado a mais, porque eu entendo que é até uma posição de arrogância, às vezes, né? De, eu sou maior, por isso que eu tenho que te cuidar mais, eu tenho que ser mais gentil contigo. Mas foda-se que é esse que tá por trás, talvez. O importante é ser gentil com a pessoa, sabe? Eu tenho isso em mim. Tanto que eu sou assim no G4, né? Eu sempre fui. Sim, eu sou duro, né? Vocês dois sabem que eu sou duro muitas vezes, mas você nunca vai ver eu sendo duro com quem não merece, né? Sempre fui brother dos manobristas lá do G4, né? Na época do Tex. E é duro no momento certo, parece. Eu acho que os assuntos certos. Eu tava falando hoje, fui num evento hoje, e o cara me perguntou sobre isso. Ele falou, cara, puta, eu não consigo dar feedback. Então eu falei, cara, eu sou duro quando eu sou certo. Se eu tô pelo certo, aí eu ligo o beleza. Mas se eu tenho dúvida, eu não vou. Mas eu acho que esse ponto de humildade, talvez isso venha disso, né? Em casa, as moças que limpavam a casa lá sempre almoçaram com nós, sabe? Nunca teve essa coisa de... Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa apertando uma campainha pra cozinheira que trabalhava vir tirar os pratos dentro de casa. A primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é muito louco. Sabe? Tipo assim, a pessoa que trabalha em casa, doméstica de casa e tal, e tá tudo certo. Mas você tá lá almoçando, aí você aperta, ela vem e tira igual um restaurante. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, por quê, né? Que loucura, cara. Que isso? Né? Porque não era fazer parte da minha vida. Então, acho que isso, cara, como eu vi meus pais construindo a vida deles, eu acho que eu também tenho uma compaixão com a construção, né?
Então, eu vi meus pais construir literalmente a vida, assim, sabe? E eles me ensinaram muito sobre não ter dinheiro. Meus pais nunca foram esbanjadores de dinheiro, assim, sabe? Comigo sempre foram, sempre me deram tudo, assim, mas até hoje minha mãe, assim, às vezes quando eu falo as coisas que eu compro pra minha mãe, eu tenho certeza que ela só não briga mais comigo, porque beleza, fiquei adulto e o meu dinheiro é meu, mas dentro dela ela fala, o que você tem na cabeça, cara? Assim, que porra é essa que você tem na cabeça? Mas eu tenho, acho que esse traço de humildade, cara, porque eu respeito eu respeito o que eu não sei, cara. Eu acho que se eu tivesse que... Porque assim, ó, por exemplo, o que eu sempre falo de empreender? Eu admiro quem empreende não por ser louco, por ter coragem. Porque no fim, empreender é 90% coragem pra começar, né? Porque nunca tem um plano de negócio óbvio. Mesmo que você tenha clientes já definidos, nunca é óbvio. Exatamente. Nunca é óbvio. Às vezes tem o só, né, que a gente falou, mas quando vai é ver... só vender mentoria. Não, cara, calma. Vender é fácil. Vender 6 meses é fácil. Vender 10 anos esse negócio é fácil? Não é. Então, eu acho que eu tenho respeito por essas coisas que as pessoas fazem que são realmente fora da curva. E acho que também tem que aí vem uma mistura dessas coisas, que é... Às vezes isso tem um problema de ambição aí, né, cara? Porque normalmente uma pessoa muito ambiciosa tende a ser corajosa. Se você é menos corajoso, talvez a sua ambição esteja afetada, né? E é o ponto que a gente estava falando. Sua ambição, ela existe a partir do momento que você tem vontade, eu imagino, né? Mas que você conhece pelo que ser ambicioso, né? Então, assim, não adianta você querer ganhar R$1 milhão por mês e não cogitar qual que é o caminho para fazer isso, sabe? Você não vai fazer isso, sei lá, com o meu trabalho. Você não vai fazer isso, por exemplo. Você tem que aumentar a sua escala, aumentar seu risco e tal. Então, acho que eu sempre tive isso, cara. E eu acho que eu sempre me coloquei como aprendiz, assim, velho. Eu sou assim até hoje. Eu faço mentoria, né? Eu tenho mentor até hoje. Desde que entrei no G4, eu tenho. Eu não tenho problema de perguntar as coisas. Eu não tenho essa vaidade de falar assim, nossa, eu sou o cara certo da conversa e tal. Inclusive, é muito ruim pra mim, porque eu sou o cara que, em tese, mais entende do meu assunto na minha empresa. Então, é péssimo isso pra mim. Então, eu preciso me colocar em situações que eu não sou o cara mais... E, no fim, acho que essa humildade vem de você ter respeito pelo outro, sabe? Legal. Eu sou um cara... Eu me vejo um cara respeitoso. Eu acho que isso. Tu falou um ponto sobre... Pô, tinha tudo que eu precisava ali, né? O básico ali você tinha. Sim. E tu é do Rio Grande do Sul. Sim. E, recentemente, a gente viu a tragédia que aconteceu enchentes. lá, das enchentes. E, cara, eu tenho grandes ambições na minha vida. E eu tenho muito essa coisa de devolver para onde eu vim. Sim. Né? Que eu sou do Ceará, né? Então, eu quero conquistar muita coisa e um dia poder voltar e, pô, desenvolver também onde eu morei, onde eu nasci, como um todo. E cara, quando aconteceu aquilo, eu lembrei muito de você. Não vou mentir. Foi bem difícil. Porque eu pensei, se fosse comigo, se fosse lá no Ceará, Sim. que é uma terra muito humilde, que tem pessoas que eu gosto muito, Poderia que eu acontecer, conheço, né? que poderia acontecer. Eu só conseguia pensar assim, cara, é muito massa ter dinheiro, é muito massa ter tudo, mas, tipo assim, a sensação de você ser incapaz por conta de uma tragédia, por conta de um acontecimento que acontece na sua terra, que tem toda uma simbologia. Tem os lugares que você ia quando você era criança. Como que foi essa sensação? Péssimo. E mesmo tendo conquistado tanta coisa, saber que você não consegue ajudar da maneira que você gostaria? Cara, eu acho que o primeiro é péssimo ver. Péssimo ver, assim. Eu não fui pra lá, assim... Eu ia ir, mas não depois das enchentes eu não podia, porque o aeroporto fechou. Era meu aniversário e Dia das Mães. Então, porra, eu perdi isso aí. Não tive nada com a minha família aconteceu zero. Passaram como se nada tivesse acontecido do ponto de vista de estrutura, né? Sim. Teve falta de luz aqui e ali, mas não tiveram nada. Não perdi nada, zero. O que eu pensei na hora, assim, cara? Eu doei dinheiro, né? Doei uma quantia significativa pro meu padrão, assim. Doei porque eu sabia que se eu não fizesse, aquele dinheiro ia me custar psicologicamente muito mais. Assim. Eu tinha um monte de coisa que eu queria fazer com aquele dinheiro. Um monte de coisa. Mas por exemplo, se eu pegasse aquele dinheiro e fosse tirar férias, eu sei que eu não ia esquecer daquele fato. Aquele dinheiro, ele tava sujo pra mim, né? Então eu doei. Eu fiquei muito preocupado com os meus amigos, porque os meus amigos se afetaram, né? Se afetaram no sentido, iam salvar a gente o dia inteiro, iam salvar cachorro. Eles estavam mal da cabeça. Eu nunca vi um amigo meu chorando. Nesse ambiente eu vi, né? Tem um áudio do amigo meu que eu
quando eu escutei, eu falei assim, cara, que isso? Imagina um amigo seu chorando. É estranho, né? Pra homem, isso é Não é tão comum. quase impossível, cara. Assim, eu Acostumado a tomar cerveja com você indo, brother, brincando, imagina, você fala assim, cara, ele te mandar um áudio chorando. Você vê que a situação apavorado, tá transtorno. sabe? Transtornado, né? Mas eu tive um mix de sentimentos, cara. Primeiro, assim, quando eu vi o que São Paulo, o próprio G4 e tantas outras pessoas daqui estavam fazendo, eu achei, cara. Do caralho. Yes, do caralho. Pra você ter uma ideia, eu moro perto do prédio da XP. E o prédio da XP, ele tem aquela luz nele, né? Ele tem uma luz lá que atravessa tudo ele. Eles botaram da cor do Rio Grande do Sul, vermelho, amarelo. Vermelho. Eu falei, caralho. Aí o G4 se mobilizando, obrigado, cara. O G4 se mobilizando, os alunos doando, a gente juntou acho que quase R$1 milhão, acho que mais que R$1 milhão. Demos as mentorias. E os alunos comprando e perguntando pra mim na DM como que ele fazia. Porque ele não tinha conseguido entrar no grupo, ele queria doar e tal. Então foi muito legal. E eu também, acho que você falou um pouco sobre dar de volta. Eu vou falar uma coisa que talvez seja bem injusto aqui. E não é generalizar o assunto, mas isso prova o quanto a gente tem que correr atrás de dinheiro. Pra mim, Jonathan, isso prova o quanto aquela história assim, tem gente que ganha 1.500 e tá feliz. Cuidado. Cuidado com a situação. Porque essa pessoa que ganha 1.500 e tá feliz, ela tá exposta a um risco. Este é o risco. A minha família, que passou bem, e muitos que passaram bem, só passaram porque tinham dinheiro. Moravam bem, muito bem, ou tinham dinheiro para ficar em hotel, tinham dinheiro para ir para casa na praia, né? Porque a praia, o litoral não se afetou, né? Ou tinham seguro das coisas, estão cagando, vão comprar tudo novo, né? Cagando, né? No bom sentido. Ou tem tanto dinheiro que beleza, faz parte, perdi dinheiro, vamos de novo, sabe? Então aquilo ali me mostrou muito o quanto é importante eu ter dinheiro. Porque se a minha mãe precisasse, ou qualquer familiar precisasse de um helicóptero, eu tinha como fazer. Você entende? 5 anos atrás eu não tinha. Então, aquilo ali me mostrou um outro lado da vida como ela é. Que é sim, o dinheiro faz diferença, cara. Assim, não acho que viver em direção... Todo mundo fala, né? Viver por dinheiro é um jeito de morrer mais rápido, né? Mas viver por dinheiro é pra você comprar um Rolex, pra você comprar... Beleza, eu entendo. Mas tem vezes que o dinheiro é super útil, né, cara? Na verdade, tem vezes que só ele te salva, né? Tem vezes que nem ele te salva, né? Então eu tive essa cabeça, assim. Mas o que mais foi muito bacana pra mim, cara, foi ver o quanto o país ajudou. Pô, isso foi muito irado. Galera se juntando, né? Muito irado, isso foi bem da hora mesmo. Pô, o meu time lá, né, fez aquela parada de juntar dinheiro. Pô, aquilo ali foi histórico e tal. E eu acho que quando a gente olha uma situação como essa, e aí, né, independente do contexto que cada um vive e tal, a gente tem que entender que sim, a gente precisa fazer por nós, assim, e que o trabalho, a geração de valor como um todo, é um caminho para isso, né, cara? Pô, olha quanta gente, e eu acho que essa é a parte mais triste, né? Tem gente que perdeu tudo, cara. Tem noção? Se eu tivesse perdido tudo, sabe o que eu faria? Eu compraria tudo de novo. Eu construí isso pra mim. Meus pais construíram isso pra eles, sabe? Meus amigos pra eles. Só que tem tanta gente que, infelizmente, não teve essa oportunidade. Eu nunca acho que tem igualdade, assim. Igualdade pra mim não existe, né? Todo mundo parte de um... mais pra frente, mais pra trás. Eu parti bem na frente comparado a outras pessoas, bem pra trás comparado a outras, né? Então, eu senti muito, cara. Eu acho que se vocês... Você é daqui? Não, sou de Volta Redonda, interior do Rio. Então. Se vocês vissem, acho que o mais duro de ver é você ver a sua cidade destruída, uma zona de guerra mesmo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tenho certeza que todo mundo vai sair melhor. Melhor, quando eu falo assim, do ponto de vista de... Igual a gente saiu um pouco da pandemia, assim, por mais que falam mal, que a gente tá retardado da cabeça, eu não acho, cara. Acho que a gente é muito mais... paciente com as coisas e tal, por mais que a gente continue muito ruim em algumas coisas. Mas assim, e aí também aparecem outras coisas, a gente saqueando casa, dando golpe Pô, tem uma menina do G4 que caiu num golpe de um caminhão-pipa, pô. Pagou, tirou da grana dela pra pagar um caminhão-pipa, acho que doou, sei lá, pra família dela, não sei. Eu só escutei pela galera falou, então... Eu fiquei com 2 corações. Eu também queria poder ajudar 100%, assim, né, de resolver, mas é um dinheiro que ninguém teria no mundo. E, de novo, mostra que só o dinheiro traz a liberdade, sabe, cara? Não adianta neste aspecto, sabe? Mas foi super difícil, mas eu acho que se a gente olhar o panorama, tirando essa parte ruim, sem dúvida nenhuma, o Estado... eu acho que o país sai muito melhor, né? Porque eu sempre vejo desastre. A gente sempre vê no Rio pau comendo,
vê lá, tipo, Minas, né? Vê lá o Nordeste na seca. Você vê vários exemplos de catástrofes em outros parâmetros, né? Você sempre vê, só que nunca na sua casa. Aí você caga, né? Sim. Você fala, foda-se. Quando é na sua casa, você fala, opa. É um negócio diferente. Cara, e eu vi coisas bizarras, cara. Tipo assim, lugares onde mais que a minha altura estava embaixo d'água. Se pensar no chão. Lugares que você passou e era normal pra você estar lá. Eu né? ia, cara. Tipo assim, eu olhava os negócios e falava assim, cara, não é possível que é ali. Eu tenho um vídeo que um amigo me mandou do condomínio que ele mora, e era literalmente, eu lembro da gente entrando na casa, aliás, que os pais dele, mano, a casa dos pais dele, com literalmente, acho que um palmo abaixo do final do primeiro andar. Eu lembro da gente naquela casa. Cara, é acima da minha cabeça, porra da água, velho. Muito louco, enfim. Mas foi acho que vai sair coisas muito melhores daí, sabe? Total. E você trouxe vários aspectos do John de hoje, né? O John que, porra, graças a Deus e ao teu esforço, conquistou várias coisas e tá com grana. Mas ao longo dessa tua história que você comentou, teve momentos ali que, por mais que você tinha o auxílio da sua família, você falou que passou alguns apertos. Eu anotei a parte de Londres, que eu fiquei curioso. Você falou que foi meio, enfim, Foi difícil. meio perrengue. Eu queria entender que difícil foi esse, é por estar longe da família, porque passou perrengue de grana, o que foi Boa. que rolou? Cara, eu sou um cara que eu não sei porquê, mas eu tenho essa introspecção, né? Então, por exemplo, pra mim, às vezes eu ficar quieto no meu canto é muito bom, muito bom. E lá em Londres, teve momentos que eu tava triste de estar lá. Acho que tava meio chateado de estar lá, porque não tinha amigo, ou porque sei lá. E foi a primeira vez que você estava longe da Foi a família, primeira né? vez que eu tava longe da minha família, que é um erro, inclusive, fazer isso. Daí eu ficava em casa, eu não ia na aula, ficava em casa assistindo TV, Putz. sabe? Tipo Bateu uma assim, depressãozinha. eu acho que sim, eu não sei diagnosticar, mas eu acho que tem um pouco desse. Pelo menos é um ar melancólico, sabe? De puta, não vou fazer nada e tal. E aí também tinha uma questão de, pô, você mora mal, porque eu Sentia que não podia aproveitar ao máximo a não cidade. podia, daí tipo assim, pô, Cidade eu vi top, amigos mas da não- escola todo final de semana iam fazer uma Eurotrip, sabe? Porque é do lado, né? Você pega Sim. uma hora de voo, daí eu falo, puta, eu não posso fazer isso. Iam fazer compras e, porra, não posso fazer isso. E é difícil, cara, eu nunca tive isso foda, na minha né? vida. Acho que isso que é o mais louco. Acho que agora você acabou de liberar uma mentalidade na minha cabeça. Eu já ouvi muitas pessoas, enfim, eu venho da classe bem pobre, uma família bem pobre e tal, e eu nunca entendi por que a galera da classe média falava que fazer o intercâmbio era a mudança da vida deles e tal. Mas uma coisa que você trouxe muito importante, né, cara? Era a primeira vez que os caras estavam sendo restritos de tudo que eles sempre tiveram, né? Cara. O pobre nunca teve nada, então meio que Porra. foda-se. Agora, igual você falou, pô, longe da família. Você tava olhando pra Perrengue. galera que tava fazendo Eurotrip. Perrengue. Pô, eu fui pra. Eu curti pra caralho. Mas eu nunca. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu fui uma vez em um restaurante, que foi no Jamie Oliver, que é um restaurante tipo Abratio aqui. Sabe? Tipo assim, normal. Assim, um restaurante de. Você vai pagar R$100 pra comer? Eu fui em uma vez durante meus 7 meses lá, sabe? Um lugar que eu mais comia era o Subway. Que era barato. Padrão Eu comprava esse aí. aquelas baguetes de, sei lá, 30. 1 libra e mais uma coisinha de salame e comia. Tipo, eu não passei fome, tava super bem. Mas pra eu poder ir pra balada, tomar os chopp lá com a galera, eu precisava... Entrava, tipo, antes das 8 nas festinhas pra não precisar pagar a entrada, que era 5 libras, cara. E aí acho que tem um ponto legal que você falou, mas foi isso, assim. E aí eu lembro que eu conheci, que foi minha ex-esposa até agora, minha namorada na época lá, e aí, pô, ela me ajudou pra caralho, eu sou muito... Eu tô aqui só por causa dela, assim. Ela me Conheceu ajudou. ela lá? Conheci ela lá, cara. Sério? 2012, aham. Aí se encontrou numa festa, não sabia que era brasileiro, né? E a gente ficou de lá com mais de 10 anos juntos, cara. Separamos agora há pouco, mas foi, pô, graças a ela que eu tô aqui onde eu tô. Ela me ajudou, passou minha vida, a vida toda junto comigo, assim. Claro. Então, quando eu conheci ela, ficou melhor as coisas, assim, sabe? Ela é uma pessoa incrível e tal, então ela me ajudou muito, assim, na época a gostar de Londres, assim. A relação com ela ajudou muito as coisas a acontecer. E você vê que louco, você falou um pouco sobre grana, né, cara? Eu fui, acho umas 6 vezes pra lá já depois do que eu... Não lembro quantas tem, mas pelo menos umas 4, 5 eu já fui. E essa última vez que eu fui pra lá, as 2 últimas vezes que eu fui pra lá, que eu já tava no G4, eu tava com muita mais grana que eu tinha. Foi as férias agora, que eu lembro que você até Exato. postou. Cara, então eu fui pra todos os lugares que eu ia lá, só que agora eu podia comprar tudo. E aí? Foi do caralho. Porque eu falava assim, cara, Venci. Sabe qual que é o ponto? Eu tenho uma tese pra mim. Hoje eu tava falando com a minha terapeuta, eu falei assim, você acha que eu tô progredindo? Eu tenho dúvida de progresso meu, né? Eu comigo, com vários pontos. Será que eu tô progredindo? Porque tem coisa que não é mensurável, né?
Exato, a maioria delas. Dinheiro, a maioria delas não são mensuráveis, né? Então, quando você chega e fala assim, pô, beleza, vamos fazer uma coisa diferente, né? Que você não consegue mensurar, é difícil saber o quão bom você tá naquilo, né? E aí eu cheguei e falei assim, pô, eu fui pra lá, eu tinha dinheiro pra fazer tudo. Tipo assim, claro, coisas dentro do normal, não podia comprar enfim. As coisas normais do ser humano comum. Normais muito boas. Não é um bilionário comprando... Exatamente isso. Então eu fui tudo, cara. Tipo assim, pô, eu gastei uma nota na viagem. E eu olhei, aquilo ali foi um sentimento de progresso. Porque eu fui nos lugares que eu morava, eu fui na escola que eu estudava. Que legal. E eu olhei tudo e falei assim, cara, antes eu olhava o dinheiro, hoje eu nem sei quanto dinheiro tem na minha conta e foi indo, e eu ia onde eu queria, na hora que eu queria, como eu queria, daí eu fui com a Larissa na época, e a gente fazia tudo, cara. E tipo assim, beleza, quer fazer, vamos, um puto hotel, sabe? Obviamente tem muito mais ainda pra conquistar, mas cara, eu acho que ali eu senti que eu progredi, sabe? Eu acho que eu tirei de mim sei lá, acho que carregava um pouco daquele perrengue de grana lá, sabe? Mas acho que o perrengue foi esse, cara. Meus pais tiveram foi muito duro pra eles me bancar lá, cara. Tipo, aluguel, comida toda semana, transporte público. Que Libra, na época, era 3 e pouco, né? Hoje é 6, 7, né? Mas foi muito duro pra eles. Eles passaram muito perrengue aqui pra aguentar meu intercâmbio lá, sabe? Então, acho que eu nunca passei por, assim, né, coisas normais da vida. Eu nunca tinha passado na vida por não poder comprar alguma coisa que eu queria. E não é comprar comida. É tipo assim, pô, eu queria comprar um tênis, não posso comprar um tênis. Eu queria ir nessa festa, não posso comprar nessa festa. Eu queria jantar em tal lugar, não posso ir. Tipo, foi a primeira vez que eu convivi com isso, né? E foi ótimo pra mim. O que isso te ensinou? Cara, que existem coisas que você não pode, que é muito bom. Tipo, Por tem enquanto, coisas tem coisas que você não pode, assim, sabe? E eu acho que o mais importante é que o trabalho funciona, cara. E eu falo isso pra minha galera, e falaria pra qualquer pessoa, pra galera que tá aqui. Cara, se você tá no perrengue financeiro, só o trabalho pode te tirar. Não há nada que possa te tirar mais trabalho. Então, às vezes você fala assim, puta, eu moro longe, aí eu tô trabalhando pra caralho aqui, continuo morando longe, com o perrengue, não consigo morar sozinho. Saiba que o trabalho é o que vai fazer você morar perto. Saiba que o trabalho faz que nem eu hoje entro no carro blindado, moro na Vila Olímpia, demoro 5 minutos pra chegar no G4, tenho uma pessoa que ajuda em casa, eu posso pedir o que for, eu posso comprar o que for, mas é o trabalho que me ajudou, você entende? Não aconteceu com o tempo, não foi o tempo que me ajudou, foi o trabalho. Então, quando eu vejo alguém às vezes falando assim, trabalho, né? Eu queria ter uma vida melhor, então eu vou trocar de trabalho e vou trabalhar menos, né? Não é assim. E é trabalho com estudo, que você diz. Claro. Quando eu falo assim, o trabalho é ferramenta, né? Sim. Você precisa ficar melhor nele, porque daí você vai ganhar mais dinheiro, né? Mais notoriedade, mais segurança, mais tudo, né? Então, o trabalho é a ferramenta, entende? Não é o fim, ele é a ferramenta para isso. Ele não é adversário disso. Pelo contrário, ele é a ferramenta dessa parada. Mas eu sei que é difícil, né? Na hora que a gente tá passando pelos perrengues lá. Hoje, pra mim, é fácil falar isso, né? Mas quando eu morei em Floripa, por exemplo, eu não pude morar sozinho. Eu ganhava pouco. Eu sempre dividia AP em Floripa. E o esforço é um ingrediente, né? O esforço, acho que... Cara, você sabe que é louca essa pergunta, cara. Você sabe que uma coisa que eu tenho conversado que eu tenho observado na galera, eu te diria que ele é o mínimo. Mas ele não é mais... No ambiente que eu vivo hoje, ele não é o... Ele é mínimo já. Ele é o que você paga pra estar lá dentro, né? Tipo isso. Ele é a pulseirinha que se tu não tiver, vão te tirar. No ambiente que eu vivo, tá? Tem outros ambientes que o esforço se você é esforçado, você é tipo assim, puta, o Deus na Terra. Mas no ambiente que a gente conviveu ali, a gente sabe que o esforço não é que é mínimo porque todo mundo faz, mas é que se entende que se tu não dá esforço, você tá atrás, né? Você não tá na média. Você já tem que partir desse ponto. Você já tem que partir desse ponto. Por que eu tô te falando isso? Porque, às vezes, se a gente fala que o esforço é o que conta tudo, e não foi isso que a gente falou, mas que tem um peso muito grande a pessoa vai se esforçar muito e vai cobrar resultado. Eu já vi gente falando comigo assim, pô, mas eu demoro 2 horas pra chegar aqui, eu trabalho o dia inteiro, volto tarde e, pô, tem gente que sai daqui em 15 minutos e tá em casa. Isso é uma pessoa que acha que o esforço dá a ela 100% dos direitos. E que pena que... é proporcional, isso né? aqui é verdade. Olha que epopeia todo dia. Mas a verdade é que o que conta é o comportamento dela também vai contar, a cabeça dela vai contar, o resultado, no meu caso, vai contar muito. Então não adianta você ser super esforçado se você não tiver resultado, infelizmente. Infelizmente. Bem pontuado. Eu vou pra uma linha um pouco diferente, tá? E é justamente isso que eu quero entender sobre, putz, é justo ou não é?
né? Que nem você falou, é injusto e tal. Uhum. Eu vejo você um cara muito justo. E a função do líder é pelo menos parecer justo e ser justo. Sim. Mesmo Entendeu? que seja pelas regras erradas, mas tem que ser justo. Exato. E seguindo aquele princípio que você tem. Empresa, equipe, indivíduos. Sim. Né? Sempre pensando nessa linha. Cara, tu com certeza passou por um monte de injustiça na tua carreira. Então, tipo assim, de gente, que performava menos que tu, ganhando mais, de gente que talvez não tivesse que estar no cargo que tu almejava, de cargos que tu merecia que tu não recebeu. Sim. Como que tu lidou com essas injustiças e como que alguém que está no começo da carreira poderia lidar e entender que isso faz parte também de um processo? É difícil essa. Primeiro foi muito duro, né? É duro até hoje. Se eu passar por isso hoje, vai ser duro. Acho que ninguém aceita isso. Todo mundo que fala que aceita isso de bom tom, não é verdade. Eu não acho que alguém é capaz de ser injustiçado e ficar de boa. No ponto que for. Porque ataca uma coisa da pessoa, né? Uma percepção natural da própria pessoa. O que eu acredito sobre esse contexto, falando sobre injustiça? Cara, primeiro, não existe justiça. Aquele livro que eu te sugeri ler, né? Os 4 compromissos. Os 4 compromissos da filosofia tolteca. Ele fala sobre uma lógica de você só tenta fazer justiça baseado... Você consegue só fazer justiça quando existe uma regra, certo? E tem coisas na vida que não existe regra. A regra do mais esforçado que ganha o prêmio não existe. A regra do mais leal que ganha o prêmio não existe na prática, né? A não ser, e aí vem o ponto que você falou de eu ser justo, a não ser que você coloque a regra. Entende? Então, por exemplo, para mim, Jonathan, a regra da lealdade no ambiente que eu estou é uma regra que eu impus. Dada que eu impus e coloquei ela como regra, eu posso advogar em cima dela. Posso cobrar isso e definir o que tá dentro e o que tá fora. Então, acho que para quem tá... E assim como eu lido até hoje, cara, eu sempre penso assim, se a pessoa falou X, então assim, puta, os mais leais vão sempre, né, progredir na minha empresa, por exemplo. É uma palavra que os meninos falam muito lá, né? A lealdade é muito importante. Se um dia eles me mostrassem que outra coisa, eles não falam isso, mas que a lealdade é a coisa mais importante, por exemplo. Se um dia se eles falarem que, a lealdade é a coisa mais importante, e eles, na hora de tomar uma decisão, escolherem alguém que por outro critério que não a lealdade, o recado que eles estão me dizendo é, cara, não é o que eles falam. E se eles não atuam como eles falam, naquilo, talvez eles façam em tudo. E aí, a sugestão que eu daria pra galera é, esse é um momento de você refletir se é isso que você quer pra você. Nunca é a pessoa o problema. Você entende? O problema não é eu, como líder, achar que todo líder do G4 em vendas precisa ser leal a mim. Ou pelo menos os líderes top management na minha área. Não é problema da pessoa, isso é uma escolha minha como líder. Eu posso mudar? Posso, mas hoje esta é uma decisão. Só que você não está obrigado a viver sob essa decisão. Você entende disso? Uhum. Talvez você deu má sorte, que você queria ser isso no G4 e eu sou um líder que tem um pensamento diferente de você. Então você precisa esperar que eu saia e que eventualmente venha alguém que seja mais de acordo com você. Mas se isso existe, e se você não aguenta isso, você tem que sair. E não tentar mudar. Não fica sofrendo, porque não vai mudar. Não vai. Ó, eu vou ser bem honesto. Quando eu falo sobre promoções lá da galera, e sendo bem franco, assim, na coordenação eu até ouso um pouco mais. Agora, em gerência, em head, não existe chance nenhuma. Zero. Nenhum mundo. Enquanto eu estiver na cadeira que eu estou, eu vou escolher pessoas que eu confio. A pessoa pode ser nota 7 e eu tenho nota 9. Eu vou escolher o 7 leal. Eu sei que isso tem mais valor estratégico para mim. E eu posso estar errado, mas é o meu jeito de gestão. Entende? Tem gente que vai botar o resultado acima de tudo e tá tudo certo. Então, se eu discordo, eu tenho que sair, cara. Infelizmente. Que é a tristeza. Eu saí da RD, não saí? Saí. Você saiu de outros lugares por conta disso. Exato. Porque é um sofrimento, eu acho, que a gente não tem noção do quanto a gente sofre com isso, sabe? Porque no fim você fala assim, beleza, eu aceito. Não, você não aceita. Eu acho que, assim como eu lá, quando dá o 3º, 4º mês, você fala, opa, acho que eu tô no lugar errado. Nos primeiros 2 meses, beleza. Pra gente finalizar, então, infelizmente,
A gente sabia que esse papo ia chegar ao final em algum momento. A gente sabe, a gente já sabia. Se Deus quiser, a gente vai chamar ele pra uma terceira, quarta temporada. O cara vai vir como ainda mais rico e vai ter ido 12 vezes pra Londres, vai ser maravilhoso. Voltar mais saudável. Mas antes de você falar... Boa, bom ponto, ó. Saúde Olha também a é um... cobrança, né? Vamos ver a evolução dele. Pronto, né? progresso. Tá aí. Mas pra gente finalizar com aquela dica maravilhosa, eu queria que você... uma suposição também, já que a gente começou com a coisa da poção. Cara, e aí você pode ser bem breve, assim. Manda um áudio do celular mesmo que seja... pro John de 20 anos de idade. Então, assim, o John mesmo, o Jonathan, lá de 20 anos atrás, você já aprendeu um monte de coisa, você errou um monte de coisa, você acertou um monte de coisa. Você quer trazer uma mensagem pra ele, enfim, que seja ele lá em Londres ou em qualquer lugar. Não, tá. Mas não entendeu? pode ser compra Bitcoin, não pode ser umas coisas assim. Não é, pelo amor de Deus. Mas é tipo assim, Tá bom. o que você mandaria nesse áudio pra ele? Que loucura. Tá, beleza, vamos lá. Nunca tem uma resposta fácil, uma pergunta complexa, né? Mas pra gente não perder o time aqui... Não precisa ser só de carreira, pode ser na vida como um todo, assim, né? Eu acho Sentimento. Eu acho tudo. que tudo colabora, né? Tá. Eu falei assim, cara, você não sabe ainda, mas você precisa saber quais são os princípios que regem a sua vida. Muitas das coisas que vão te fazer mal são porque estas coisas afetam os teus princípios, as coisas que tu acredita, valor, dá o nome que você quiser pra isso. Mas tem coisas que você acredita muito, que situações vão te levar para um lugar onde vai doer e você não vai entender por quê. É por conta disso. Ao mesmo tempo, tem outros lugares que eles são tão de acordo com os seus valores, essas coisas de princípio que a galera fala, que vai ser os melhores lugares da sua vida. Então, se desde cedo você aprender isso, você vai sofrer menos. Você vai fazer escolhas melhores, você vai saber dizer não para as coisas certas, porque se você não fizer isso cedo, você vai perder muito tempo e energia, saúde, tudo que você tem, você vai ser menos do que você pode ser. Não precisa ter medo, mas você não é a prova de bala. Então, ousa quanto tem que ousar, mas não esquece que você não precisa ser o MVP do jogo todo dia. Você precisa fazer o máximo que dá para fazer, sabendo que tem gente eventualmente mais talentosa que você, etc. Sempre o caminho que você vai escolher de carreira, ele precisa continuar envolvendo ganhar dinheiro e talvez na velocidade que você quer. E isso vai fazer com que você precise abrir mão de várias coisas. Você vai perder seus amigos, vai ser normal. Não é porque as suas escolhas de vida foram A ou B, é porque a vida é assim, os amigos vão diminuindo ao longo do tempo, você vai casar, vai ter filhos, sei lá, você vai fazer alguma coisa e vai substituir. Não é que eles não gostam de você, então enquanto você estiver com eles, aproveite, porque certamente depois a vida vai te mostrar coisas diferentes. Você é muito melhor fazendo o que você é bom do que se preocupando com coisas que você não é bom. Então, se você não é bom em alguma coisa, tenta aprender o mínimo, mas tenta jogar nas suas potências. E por último, o que diferencia alguém, o que parece diferenciar alguém médio de alguém média alta, por exemplo, é o que ele sabe. E o que ele sabe vem baseado no que ele vive, no que ele estuda, no que ele pensa e tal. Então, o melhor dinheiro que você vai gastar é em você. Então, toma cuidado para você não gastar dinheiro com coisa, porque daqui a 5 anos você nem vai lembrar do valor que as coisas que você tem. Acho que é isso. Obrigado. Caraca. Obrigado, mano. Obrigado. Tem que lembrar de várias coisas aqui. Eu colocaria num áudio isso e ouviria toda manhã. Toda manhã. Sério mesmo. A meta foi batida. Parabéns pela primeira temporada, galera. Vocês merecem. Cara, tô honrado de estar aqui. Assim, você não tem ideia do quão feliz eu estou de estar vivenciando esse momento com pessoas que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, sentado numa mesa, trocando ideia. É a essência desse podcast. Espero que a galera tenha gostado. Eles tiveram 2 horas do que eu tive ao longo de 3 anos de G4, e eu tenho certeza que se eu fiz boas escolhas foi porque eu estava ao lado de pessoas boas, e essa pessoa aqui me direcionou para o caminho certo. Muito obrigado, Jonathan. Parabéns, cara. Parabéns pra você também, cara. Espero que vocês façam várias temporadas, espero que tenha ajudado a galera aí. E, bom, tomara que a gente tenha saído daqui melhor do que a gente entrou.
E aí já fala pra galera, pra gente finalizar, como a gente sempre finaliza, onde a galera pode te encontrar afinal, já que o LinkedIn não é o melhor lugar. Trabalhando. Não, Talvez cara. se você for no Terra, é bem possível de você encontrar às 8 No e Terra às Biz. 22. Bom, eu tô sempre no Instagram, né? O Instagram é a rede social das que eu tenho que eu uso mais. O .jonathan.souza. E eu acho que recomendo seguir o G4, seguir essas coisas, porque a gente sempre tá por lá também. E conhecimento nunca é demais, a gente faz um bom trabalho lá. Eu tento ter paciência para fazer as caixinhas, né? Hoje tem menos do que eu tinha no passado. Mas eu tô sempre por lá. Acho que isso. Legal. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Foi maravilhoso criar isso com vocês e a gente quer trazer mais, então mandem cada vez mais o que vocês querem ouvir, os feedbacks, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Gostaram desse modelo, né? Desse formato aqui? Com a cervejinha diferente. rolando, um tira-gosto, porque a gente quer, afinal, aprender com vocês também o que a gente pode entregar cada vez mais de valor, porque a gente está apaixonado por isso aqui, a gente está realmente se divertindo fazendo isso aqui. Vai ter a segunda temporada? Com certeza. É? A gente vai fazer Promessa acontecer. feita, então? É isso. Segunda, terceira já tá pensada e vem logo por aí, galera. Então, do jeito que a gente sempre finaliza, vem com a gente. Que é só o começo. Valeu.